Eu deveria ter percebido que algo estava errado quando Rafael começou a insistir que eu ficasse em casa naquele domingo. Você está cansada demais, amor, ele disse, beijando minha testa com aquela ternura ensaiada que eu ainda não tinha aprendido a reconhecer como falsa. Fica descansando, eu cuido de tudo no escritório. Mas eu não fiquei. Algo dentro de mim, aquela intuição feminina que a gente sempre ignora até ser tarde demais, me fez vestir um casaco e seguir até a igreja matriz do bairro onde cresci. A mesma igreja onde nos casamos há 5 anos. A mesma onde prometi amar, respeitar e honrar aquele homem que agora estava parado no altar, segurando um bebê que não era meu. O bebê que deveria ter sido meu. O bebê cujo nome eu tinha escolhido meses atrás, quando ainda acreditava que minha vida fazia sentido. Lorenzo. Eu tinha escolhido Lorenzo porque era o nome do meu avô, o homem que me criou depois que meus pais morreram naquele acidente estúpido na estrada. Lorenzo, que me ensinou a andar de bicicleta, que pagou minha faculdade de arquitetura com o dinheiro que economizou trabalhando como marceneiro a vida inteira. Lorenzo, que morreu 6 meses atrás, sem saber que eu estava grávida, sem saber que eu perderia o bebê 3 semanas depois. E agora ali estava Rafael, meu marido, segurando um recém-nascido chamado Lorenzo nos braços, sorrindo para uma mulher que eu reconheci imediatamente. Mariana, a assistente dele. A garota de 24 anos que ele contratou há 1 ano, dizendo que ela era muito eficiente e que precisava de uma oportunidade. Eu tinha sido legal. Eu tinha sido compreensiva. Eu tinha acreditado nele quando disse que trabalhavam até tarde porque o projeto da construtora estava atrasado. Minha mãe sempre dizia que eu era boba demais, que confiava demais nas pessoas. Helena, ela costumava dizer, você precisa parar de achar que todo mundo tem um coração bom como o seu. Talvez ela estivesse certa. Talvez eu devesse ter prestado atenção nos sinais. As mensagens que ele apagava. Os perfumes diferentes que voltava usando. A forma como ele parou de me tocar depois que perdi o bebê. Como se meu corpo fosse um terreno devastado onde nada mais poderia crescer. Eu me sentei na última fila, escondida atrás de uma coluna, observando a cena se desenrolar como se fosse um filme ruim onde eu era apenas uma espectadora. Mas então a madrinha do bebê virou-se para a congregação, procurando alguém, e seus olhos encontraram os meus. Era Patrícia, minha melhor amiga desde o colégio. Ou pelo menos era quem eu achava que fosse minha melhor amiga. Tia Helena! Ela chamou, acenando animadamente. Vem aqui na frente! Você não pode ficar aí atrás! Todos os olhos se voltaram para mim. Rafael congelou, o sorriso derretendo do rosto como cera quente. Mariana me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar, algo entre pena e triunfo. E o padre, o mesmo padre Augusto que nos casou, que ouviu minhas confissões por anos, franziu a testa confuso. Mas eu me levantei, porque era isso que eu fazia. Eu sempre fazia o que era esperado de mim. Eu sempre fui a menina boa, a esposa compreensiva, a profissional dedicada que trabalhava 70 horas por semana para construir uma vida que acabou sendo construída sobre areia movediça. Caminhei até a frente da igreja com a cabeça erguida, meus sapatos de salto baixo ecoando contra o piso de mármore frio. Sentei-me na primeira fila, exatamente onde Patrícia indicou, ao lado de uma senhora que cheirava a lavanda e desaprovação. Helena, que surpresa! Rafael finalmente conseguiu dizer, sua voz saindo estrangulada. Eu não sabia que você viria. Eu não perderia isso por nada, respondi, mantendo meu tom leve, quase alegre. Um batizado é sempre uma ocasião especial. O padre limpou a garganta, claramente desconfortável. Ele sabia. Claro que ele sabia. Numa cidade pequena como a nossa, fofocas viajavam mais rápido que a luz. Provavelmente metade da igreja sabia. A outra metade estava prestes a descobrir. Bem, disse Padre Augusto, vamos começar então. Estamos aqui reunidos para batizar este pequeno Lorenzo Rafael Santos. Meu estômago se revirou. Santos. Meu sobrenome. Ele tinha dado ao filho bastardo o meu sobrenome. A audácia era quase impressionante. Mariana segurou o bebê com mais força, como se eu fosse arrancar a criança dos braços dela. Ela estava linda, é claro. Aquele tipo de beleza jovem e fresca que eu tinha há 10 anos, antes que o mundo me ensinasse que beleza não significava nada quando você era apenas conveniente. O padre continuou com os rituais, fazendo as perguntas de praxe. Rafael respondeu em voz alta e clara, declarando que criaria aquele menino na fé católica, que seria um pai presente e amoroso. Eu quase ri. Quase. E você, Mariana? Disse o padre. Aceita a responsabilidade de criar esta criança no amor de Cristo? Aceito. Ela sussurrou, olhando para Rafael com aqueles olhos de serva apaixonada. Então Padre Augusto fez algo inesperado. Ele se virou para mim. Helena, ele disse suavemente.
Como tia desta criança, você aceita ajudar a guiar Lorenzo em seu caminho espiritual? A igreja inteira prendeu a respiração. Eu podia sentir os olhares, a curiosidade mórbida, a expectativa. Eles queriam drama. Queriam que eu explodisse, que fizesse uma cena, que confirmasse todas as fofocas que sussurravam nas filas do supermercado. Eu sorri. Um sorriso verdadeiro, caloroso, que vinha de um lugar profundo dentro de mim onde a raiva tinha finalmente se transformado em algo mais útil. Em clareza. Claro, respondi suavemente. Seria uma honra. Rafael pareceu prestes a desmaiar. Mariana me olhou com desconfiança. Mas o padre pareceu aliviado e continuou com a cerimônia. O que nenhum deles sabia é que eu tinha passado a última semana me informando, pesquisando, fazendo ligações. Porque quando você é arquiteta, você aprende a construir casos sólidos, a verificar fundações, a garantir que cada detalhe esteja no lugar certo. E eu tinha descoberto coisas interessantes. Por exemplo, eu tinha descoberto que Mariana não era exatamente quem ela dizia ser, que ela tinha um histórico, um passado que ela mantinha cuidadosamente escondido. Um ex-namorado que ainda estava muito presente em sua vida. Um ex-namorado que, curiosamente, trabalhava na mesma construtora que Rafael. Um ex-namorado que tinha acesso aos mesmos projetos, às mesmas reuniões, aos mesmos horários noturnos que supostamente Rafael passava trabalhando. Eu tinha contratado um investigador particular. Não porque eu queria provar que meu casamento estava acabado, todo mundo já sabia disso, mas porque eu precisava saber a verdade completa. E a verdade, como descobri, era muito mais complexa do que eu imaginava. O investigador, um homem chamado Roberto com cara de quem tinha visto coisas demais na vida, me entregou um envelope marrom grosso há 3 dias. Você vai querer sentar para ler isso, ele disse. E ele estava certo. Dentro havia fotos. Fotos de Mariana com outro homem, Diego, o ex-namorado que trabalhava com Rafael, fotos tiradas em datas específicas durante a suposta gravidez. Fotos que mostravam uma intimidade que ia muito além da amizade. E o mais interessante, havia registros médicos, obtidos através de fontes que Roberto se recusou a revelar, mostrando exatamente quando Mariana engravidou. As datas não batiam com o que ela tinha dito a Rafael, não batiam nem um pouco. Mas a parte mais fascinante estava no final do envelope. Uma cópia da certidão de nascimento de Lorenzo, obtida através de um contato de Roberto no cartório. A certidão ainda não estava oficialmente registrada. Estava em período de verificação, mas os detalhes já estavam lá, em preto e branco. E o nome do pai listado não era Rafael Santos. Era Diego Martins. Eu havia confirmado isso pessoalmente naquela manhã, antes de vir para a igreja. Tinha ido ao cartório, conversado com a funcionária que Roberto conhecia, verificado cada detalhe. Era verdade. Rafael não era o pai. Ele estava sendo enganado da mesma forma que tinha me enganado. Parte de mim sentiu pena dele. Uma parte muito pequena. O resto de mim sentiu uma satisfação fria e dura que eu nunca tinha experimentado antes. Era justiça. Não a justiça que eu tinha planejado, mas talvez a justiça que o universo tinha decidido que ele merecia. A cerimônia continuou. Padre Augusto derramou água benta na testa do bebê, fazendo o pequeno Lorenzo chorar. Mariana o embalou, sussurrando palavras doces. Rafael colocou a mão nas costas dela, o gesto de um homem que achava que estava construindo uma nova família. A família verdadeira, presumivelmente, já que ele tinha abandonado a que tinha comigo. E agora? Disse o padre, sorrindo para a congregação. Os pais gostariam de dizer algumas palavras? Rafael pigarreou. Ele sempre foi bom em discursos. Era uma das coisas que me atraíram nele inicialmente. A forma como conseguia falar em público com tanta confiança, como se sempre soubesse exatamente o que dizer. Obrigado a todos por virem, começou ele, sua voz reverberando pela igreja. Este é um dia muito especial para nós. Mariana e eu estamos muito felizes por iniciar esta nova jornada como família. Lorenzo é uma bênção, um milagre que nunca esperávamos. Eu quase engasguei. Um milagre que ele nunca esperava porque estava casado comigo enquanto engravidava outra mulher. A hipocrisia era tão espessa que eu podia sentir o gosto dela no ar. E eu quero agradecer especialmente, ele continuou. E meu coração acelerou porque eu sabia o que vinha a seguir. A Helena, por sua generosidade e compreensão neste momento difícil. Ela é uma mulher incrível, e eu espero que possamos todos manter uma relação cordial pelo bem do Lorenzo. A congregação murmurou aprovações. Algumas pessoas até aplaudiram educadamente. Eles estavam aplaudindo minha humilhação, embrulhada em linguagem civilizada e boas intenções falsas. Mariana se levantou,
ajeitando o bebê em seus braços. Ela usava um vestido branco, como se fosse uma noiva, como se isto fosse um casamento e não um batizado. Talvez na cabeça dela fosse ambos. Eu também gostaria de dizer algo. Ela começou, sua voz suave, mas clara. Eu sei que esta situação não é convencional. Eu sei que algumas pessoas podem julgar nossas escolhas. Mas o amor não segue regras. E o que Rafael e eu temos é real. É honesto. É a verdade que não pôde mais ser negada. Eu mordi o interior da bochecha para não rir. A verdade que não pôde ser negada. Se ao menos ela soubesse a verdade completa, a verdade que eu estava guardando como um as na manga. Ela continuou, ganhando confiança. E eu quero agradecer a Helena também, por entender, por nos dar espaço para sermos felizes. Por reconhecer que às vezes as coisas simplesmente acontecem e não são culpa de ninguém. Não eram culpa de ninguém. Como se meu marido ter um caso e engravidar sua amante fosse um acidente. Como derramar café na camisa. Como se minha dor, minha perda, meu luto pelo bebê que não sobreviveu, fossem apenas inconvenientes menores no caminho para a felicidade deles. Mas eu mantive meu sorriso. Eu mantive minha compostura. Porque eu tinha aprendido algo importante nas últimas semanas. Raiva expressa é raiva desperdiçada. Raiva controlada, raiva focada, raiva transformada em estratégia. Isso era poder. Aqui está nossa verdadeira família, Mariana disse, olhando para Rafael com adoração enquanto segurava o bebê entre eles. A igreja inteira aplaudiu. Eu aplaudi também. Bati palmas educadamente, meu sorriso nunca vacilando, enquanto planejava meu próximo movimento. Depois da cerimônia, houve uma pequena recepção no salão da igreja. Mesas com toalhas brancas, docinhos tradicionais, café forte e aquela conversa forçada que acontece em eventos onde todos sabem que há um elefante na sala, mas ninguém quer mencioná-lo. Patrícia se aproximou de mim segurando uma xícara de café e uma expressão culpada. Lena, ela começou, usando o apelido que só ela usava. Eu não sabia que você não sabia. Eu juro. Eu pensei que Rafael tinha te contado tudo. Está tudo bem, Pat, eu disse, e era quase verdade. As coisas acontecem. As pessoas mudam. A vida continua. Ela pareceu aliviada demais, como se minhas palavras a absolvessem de ter guardado o segredo de todo mundo menos o meu. Você é incrível por estar aqui. Não sei se eu conseguiria ser tão madura. Madura. Essa era a palavra que todos estavam usando. Como se minha presença ali fosse um sinal de maturidade emocional, e não uma jogada cuidadosamente calculada em um jogo que eles nem sabiam que estávamos jogando. Rafael se aproximou, deixando Mariana cercada por um grupo de mulheres mais velhas que faziam aqueles barulhos que as mulheres fazem quando veem bebês. Helena, ele disse baixinho. Podemos conversar? Em particular? Claro, respondi, seguindo-o para um canto mais quieto do salão. Ele parecia exausto de repente, as rugas ao redor dos olhos mais profundas do que eu lembrava. Eu não esperava que você viesse. Não depois de tudo. Tudo o quê, Rafael? Perguntei inocentemente. Você terminar nosso casamento por mensagem de texto enquanto eu estava na consulta médica tentando descobrir por que não conseguia engravidar de novo? Ou você anunciar no Facebook que ia ser pai antes de me contar pessoalmente? Ele teve a decência de parecer envergonhado. Eu deveria ter lidado com as coisas de forma diferente. Eu sei disso. Mas você precisa entender. Eu não planejei me apaixonar pela Mariana. Simplesmente aconteceu. E o bebê também simplesmente aconteceu? Eu perguntei. Você engravidou ela acidentalmente enquanto estava casado comigo? É isso? Não é justo você jogar isso na minha cara agora, ele disse, sua voz ficando mais alta. Nós dois sabemos que nosso casamento estava acabado há muito tempo. Desde que você perdeu o bebê, você mudou. Você ficou distante. Fria. Eu mudei. Eu fiquei distante. Como se a culpa fosse minha. Como se perder uma gravidez aos 5 meses, ter que dar à luz a um bebê que já estava morto, não fosse motivo suficiente para mudar. Você tem razão, eu disse calmamente. Eu mudei. Perder um filho tem essa tendência. Ele olhou para baixo, incapaz de segurar meu olhar. Eu lamento por isso. Eu realmente lamento. Mas a vida continua, Helena. E eu merecia ser feliz. E você é? Perguntei. Feliz? Muito, ele disse. Mas havia algo em sua voz, uma hesitação, uma dúvida que ele não conseguia esconder completamente. Ótimo, eu disse. Porque você merece toda a felicidade que esta nova família vai te trazer. Ele me olhou desconfiado, tentando detectar sarcasmo, mas eu mantive minha expressão neutra.
Após um momento, ele relaxou. Obrigado por entender. E por vir hoje. Significa muito. Não há de quê, eu disse. Afinal, Lorenzo é um nome lindo, muito significativo. Ele piscou. Você não se importa com a gente usando o nome que você tinha escolhido? Por que eu me importaria? Eu perguntei. Nomes são apenas nomes. E esse bebê merece um nome bonito, não importa quem sejam seus pais. Havia algo na forma como eu disse isso. Alguma ênfase nas palavras finais, que fez seus olhos se estreitarem. Mas antes que ele pudesse questionar, Mariana se aproximou, o bebê Lorenzo dormindo em seus braços. Rafael, sua mãe está perguntando onde você quer que coloquem os presentes. Ela disse. Depois me olhou. Helena, obrigada por vir. Significa muito para nós. Imagina, eu disse. Eu não perderia isso por nada no mundo. Ela sorriu, mas havia cautela em seus olhos. Ela não era burra, essa garota. Ela sabia que algo estava errado, mesmo que não conseguisse identificar exatamente o que. Posso segurar ele? Eu perguntei, estendendo os braços. Mariana hesitou, seus braços se apertando instintivamente ao redor do bebê. Mas recusar seria rude, especialmente com Rafael olhando. Então ela cuidadosamente transferiu o pequeno fardo para meus braços. Lorenzo era pequeno e quente, seu rosto rosado no sono. Ele tinha cabelo escuro, assim como Rafael, assim como Mariana. Mas olhando de perto, eu podia ver outras características. O formato das orelhas, o nariz levemente achatado. Características que não eram de Rafael. Eu tinha visto fotos de Diego no relatório do investigador. As semelhanças estavam lá se você soubesse procurar. Ele é lindo, eu disse honestamente, porque ele era. Bebês eram lindos, inocentes, não contaminados pelas mentiras e traições dos adultos ao seu redor. Obrigada, Mariana disse, claramente aliviada que eu não tinha saído correndo com sua criança ou feito uma cena histérica. Eu embalei Lorenzo gentilmente, cantarolando baixinho uma canção de ninar que minha avó costumava cantar para mim. Por um momento, permiti-me imaginar como teria sido, se meu bebê tivesse sobrevivido, se as coisas fossem diferentes. Mas não eram. E não adianta viver no mundo do e se. Devolvi o bebê para Mariana. Cuidem bem dele, eu disse. Ele é precioso. Vamos, Rafael prometeu, colocando o braço ao redor de Mariana com propriedade. Eu assisti enquanto eles se afastavam, sendo parados por outro grupo de convidados querendo ver o bebê, dar parabéns, fazer parte daquele momento aparentemente perfeito. Padre Augusto se aproximou segurando uma Bíblia gasta. Helena, ele disse suavemente. Posso falar com você um momento? Nós nos afastamos para um canto ainda mais isolado, perto da porta que levava ao jardim da igreja. Eu só queria ter certeza de que você está bem, ele disse, sua voz cheia de preocupação genuína. Esta não pode ser uma situação fácil para você. Estou bem, padre, eu disse. E pela primeira vez em meses, era verdade. Eu estava bem. Melhor do que bem. Eu estava no controle. Você sabe que pode vir conversar comigo sempre que precisar, ele ofereceu. Sobre qualquer coisa. Sem julgamentos. Eu sei. Obrigada, padre. Ele hesitou, como se quisesse dizer algo mais, mas então simplesmente acenou e voltou para a recepção. Fiquei ali por mais 1 hora, conversando educadamente com pessoas que eu conhecia a vida toda, pessoas que tinham ido ao meu casamento, que me conheciam desde criança. Algumas eram gentis demais, suas vozes melosas de pena. Outras eram curiosas demais, seus olhos brilhando com fofoca mal disfarçada. Algumas poucas eram genuinamente solidárias, tocando meu braço gentilmente, oferecendo ouvidos se eu precisasse conversar. E então fui embora. Saí pela porta lateral da igreja. Caminhei até meu carro estacionado na rua paralela e dirigi para casa. Não a casa que eu tinha compartilhado com Rafael, aquela casa ridiculamente grande nos subúrbios que ele insistiu que comprássemos mesmo eu dizendo que era demais para nós dois. Não, eu tinha me mudado 3 semanas atrás, depois que os papéis do divórcio foram oficialmente protocolados. Meu novo apartamento era pequeno, mas era meu. No segundo andar de um prédio antigo no centro da cidade, com janelas grandes que deixavam entrar muita luz e uma varanda minúscula onde eu tinha começado a cultivar ervas. Alecrim, manjericão, hortelã. Coisas simples que cresciam com atenção mínima. Eu me joguei no sofá, ainda usando as roupas da igreja, e liguei para Roberto. E então? Ele perguntou sem preâmbulos. Como foi o batizado do ano? Exatamente como esperávamos, eu disse. Ninguém suspeita de nada. E você? Está segura de que quer continuar com isso?
Era uma boa pergunta. Eu tinha pensado muito sobre isso nas últimas semanas. Sobre vingança versus justiça. Sobre fazer a coisa certa versus fazer a coisa satisfatória. Eu disse finalmente. Ele merece saber a verdade. Mesmo que doa. Ok, Roberto disse. Então eu tenho mais informações sobre o Diego. Coisas que você vai querer saber. Me conta. Diego Martins não é apenas o ex-namorado da Mariana. Eles nunca realmente terminaram. Ele sabia da gravidez desde o começo. Ele estava lá em todas as consultas médicas, apenas usando um boné e óculos escuros para não ser reconhecido. Ele é o pai registrado na certidão porque foi ele quem a acompanhou no cartório. Meu coração acelerou. Rafael não sabe de nada disso? Nem desconfia. Ele pensa que o Diego é apenas um colega de trabalho. Mas tem mais. O Diego está prestes a ser promovido a gerente sênior na construtora. A mesma posição que o Rafael estava disputando. Espera, eu disse, sentando-me ereta. Você está dizendo que isso tudo pode ter sido um plano desde o início. Roberto completou. Pensei que você gostaria de saber disso antes de decidir seu próximo passo. Eu desliguei o telefone e fiquei sentada no escuro do meu apartamento, processando essa nova informação. Se Roberto estava certo, então Rafael não era apenas um marido infiel. Ele era uma vítima também. Uma vítima de uma manipulação elaborada que envolvia sua carreira, suas finanças e agora sua suposta paternidade. Parte de mim, a parte que ainda lembrava do homem que eu tinha amado, sentiu pena. Mas a parte maior, a parte que tinha sido abandonada quando eu mais precisava de apoio, a parte que tinha tido que dar à luz sozinha a um bebê morto porque meu marido estava trabalhando até tarde, essa parte não sentia nada além de uma fria satisfação. Ele ia descobrir. Mais cedo ou mais tarde, ele ia descobrir que o bebê que ele estava comemorando, o filho que ele estava apresentando ao mundo, não era dele. E quando isso acontecesse, eu estaria lá. Não para consolá-lo. Não para dizer eu te avisei, mas para lembrá-lo de que ações têm consequências. Na segunda-feira de manhã voltei ao trabalho. Eu trabalhava em um escritório de arquitetura boutique no centro, especializados em restauração de edifícios históricos. Era um trabalho que eu amava, que tinha me sustentado através dos piores momentos da minha vida. Meu chefe, Henrique, era um homem na casa dos 60 que tratava sua equipe como família. Helena, ele me cumprimentou quando entrei. Você está bem? Ouvi sobre o evento de ontem. Cidade pequena. Claro que ele tinha ouvido. Estou ótima, Henrique. Pronta para trabalhar. Bem, tenho boas notícias então. Conseguimos o contrato do Teatro Municipal. Eles querem uma reforma completa e você vai liderar o projeto. Eu pisquei, surpresa. O Teatro Municipal era o projeto mais prestigioso da cidade. Um edifício Art Deco dos anos 1930 que precisava desesperadamente de restauração. Era o tipo de projeto que poderia fazer uma carreira. Sério? Mas e o Marco? Ele é mais sênior. O Marco está bem, Henrique disse, sorrindo. E eu preciso da pessoa certa para este trabalho. Você é essa pessoa. Você tem um olho para detalhes, o respeito pela história e, francamente, você precisa de algo para se concentrar agora. Lágrimas picaram meus olhos, mas eu as empurrei para trás. Eu não ia chorar no trabalho. Eu não ia chorar em lugar nenhum, não mais. Obrigada, Henrique. Você não vai se arrepender. Eu sei que não vou. Agora vá. Os planos originais estão na sua mesa. Comece a se familiarizar com eles. Passei o resto do dia imersa em plantas arquitetônicas de 1932, medições, notas sobre materiais originais e modificações feitas ao longo das décadas. Era o tipo de trabalho que exigia total concentração, que não deixava espaço para pensamentos sobre maridos infiéis e batizados horríveis. Quando meu telefone tocou às 3 da tarde, eu estava tão absorta que quase não atendi, mas era um número que eu não reconhecia. Então atendi. Helena Santos? Uma voz feminina perguntou. Sim, quem fala? Meu nome é Juliana Costa. Eu trabalho no cartório central. Você veio aqui outro dia para verificar uma certidão de nascimento? Meu coração parou. Sim, eu me lembro. Bem, tem uma situação. O Rafael Santos também veio aqui hoje. Ele estava tentando adicionar seu nome à certidão do filho dele, mas descobriu que já há um pai listado. Ele não está feliz. E ele mencionou seu nome. Merda. Eu não esperava que ele fosse ao cartório tão cedo. Eu tinha assumido que levaria semanas, talvez meses. O que você disse a ele? Eu perguntei, tentando manter minha voz calma. Nada. Eu não posso discutir informações de certidões com terceiros sem autorização apropriada. Mas achei que você gostaria de saber que ele sabe. E ele está... Bem,
Vamos dizer que ele está fazendo algumas perguntas. Obrigada por me avisar. Desliguei e fiquei olhando para a tela do meu telefone. Então estava começando. Mais cedo do que eu planejara, mas talvez isso fosse melhor. Menos tempo para prolongar a agonia. Meu telefone tocou novamente. Desta vez era Rafael. Eu deixei ir para o correio de voz. Ele ligou de novo. E de novo. Depois começou a mandar mensagens. Helena, precisamos conversar. Ligue para mim. Agora. Você sabia disso? Você sabia e não me contou? Que tipo de pessoa você é? Eu coloquei o telefone no modo silencioso e continuei trabalhando. Ele podia esperar. Deixá-lo cozinhar um pouco seria bom para ele. Às 6 da noite, quando estava arrumando minhas coisas para ir embora, Henrique apareceu na porta do meu escritório. Tem um homem na recepção pedindo para falar com você. Rafael Santos. Ele diz que é urgente. Claro que era. Respirei fundo. Pode dizer a ele que estou ocupada? Que ele pode ligar amanhã? Henrique me olhou por um longo momento. Você quer que eu chame segurança? Eu quase ri. Não, não é necessário. Ele não é violento, só inconveniente. Helena, se você precisa de qualquer coisa... Eu sei. Obrigada, Henrique. Mas quando saí pela porta lateral do prédio, aquela que dava para o estacionamento, Rafael estava lá, encostado no meu carro. Você não pode fugir de mim para sempre, ele disse quando me viu. Eu não estou fugindo. Só não quero falar com você. Lorenzo não é meu filho, ele disse. E sua voz quebrou na última palavra. A certidão de nascimento tem o nome de outro homem. Diego Martins. Você sabia disso? Eu poderia mentir. Seria fácil. Mas onde estava a satisfação nisso? Sabia, eu disse simplesmente. Ele pareceu ter levado um tapa. Você sabia? E não me contou? Por que eu te contaria? Eu perguntei, destrancando meu carro. Nós não somos mais casados, Rafael. Sua vida não é mais minha responsabilidade. Mas você estava lá no batizado. Você me viu batizar um bebê que não é meu e não disse nada? E o que eu deveria ter dito? Eu perguntei, virando-me para encará-lo. Deveria ter feito uma cena na igreja? Arruinado o batizado na frente de todos? Isso teria feito você se sentir melhor? Teria me dado a chance de descobrir a verdade. Você teve todas as chances de descobrir a verdade, Rafael. Você escolheu não olhar. Você escolheu acreditar nela. Você escolheu abandonar nosso casamento por uma fantasia que ela vendeu para você. Eu amava ela, ele disse, e era quase engraçado como ele usou o tempo passado. Você mal a conhecia, eu disse. Você conheceu uma versão dela que ela queria que você visse. A garota jovem e apaixonada que te fazia sentir especial, que te deu o filho que você sempre quis. Mas era tudo mentira. Como você descobriu? Ele perguntou. Sobre o Diego? Eu contratei um investigador particular. Fiz meu dever de casa. Verifiquei os fatos, como uma pessoa adulta responsável faz. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto familiar de frustração. Eu preciso ir lá. Preciso confrontá-la. Faça o que você quiser, eu disse, abrindo a porta do carro. Mas não me envolva nisso. Eu já paguei meu preço por seus erros. Helena, espera. Ele segurou minha mão. Eu sinto muito. Por tudo. Por como eu lidei com as coisas. Por ter te machucado. Olhei para sua mão na minha, depois para seu rosto. Havia lágrimas em seus olhos. Dor genuína. Mas eu não sentia nada. Nenhuma satisfação. Nenhuma pena. Nenhuma raiva. Apenas um vazio profundo onde meus sentimentos por ele costumavam estar. Eu sei que você sente, eu disse gentilmente. Mas isso não muda nada. Você fez suas escolhas. Agora precisa viver com as consequências. Soltei minha mão e entrei no carro. Ele ficou parado no estacionamento, observando enquanto eu dirigia para longe. Naquela noite, sentada no meu pequeno apartamento com uma taça de vinho, meu telefone explodiu. Mensagens de pessoas que eu não conversava há meses, todas querendo saber se era verdade, se o bebê não era do Rafael, como eu descobri, o que ia acontecer agora. Patrícia ligou. Lena, o que está acontecendo? Rafael está dizendo coisas malucas, que o bebê não é dele, que você sabia o tempo todo. É verdade, eu disse. Eu sabia. E não, eu não vou explicar como ou porquê. Essa não é minha história para contar. Mas você o deixou batizar o bebê sabendo que não era dele? Eu não o deixei fazer nada, Pat. Ele é um adulto. Ele fez suas próprias escolhas. Isso é cruel, Helena. Mesmo com tudo que ele fez, isso é cruel. Sabe o que é cruel? Eu perguntei, minha voz ficando mais fria.
É descobrir que seu melhor amigo está transando com seu marido e todo mundo sabia menos você. É ter que escolher um caixão para um bebê do tamanho da sua mão enquanto seu marido está trabalhando até tarde. É ser convidada para o batizado do filho da amante como tia, enquanto todos riem de você pelas suas costas. Então não venha me falar sobre crueldade. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Você está certa. Eu sinto muito. Eu deveria ter te contado. Sim, deveria. Mas não contou. E agora todos estão pagando o preço por suas mentiras. Desliguei antes que ela pudesse responder. Na terça-feira, a história estava em todos os lugares. Em uma cidade do tamanho da nossa, escândalos como esse eram combustível para meses de fofoca. Eu podia sentir os olhares quando saía para comprar café. Ouvia os sussurros quando passava por grupos na calçada. Mas eu mantinha a cabeça erguida, porque pela primeira vez eu não era a vítima. Eu não era a coitadinha que foi deixada pelo marido. Eu era a mulher que sabia a verdade, que tinha jogado xadrez enquanto todo mundo jogava damas. Roberto me ligou na hora do almoço. Você viu as notícias? Sobre o Rafael? Impossível não ver. Está em todo lugar. Não sobre o Rafael. Sobre o Diego. Ele foi promovido esta manhã, para gerente sênior. A posição que o Rafael estava competindo. Eu ri. Não pude evitar. Claro que foi. Porque por que não adicionar insulto à injúria? Tem mais. A Mariana está morando com o Diego agora. Ela saiu do apartamento que dividia com a irmã ontem à noite. Levou o bebê e tudo. Rápido, eu comentei. Nem um pouco. Provavelmente planejado há semanas. Ela estava esperando a hora certa. E o Rafael? Segundo minhas fontes, ele está em um hotel. Não voltou para a casa que vocês compartilhavam. Provavelmente porque está em seu nome, né? Tudo está em meu nome, eu disse. A casa, as economias, os investimentos. Meus pais me deixaram muito dinheiro quando morreram e eu sempre mantive tudo separado. Ele queria juntar tudo, mas meu avô me ensinou a nunca fazer isso. Seu avô era sábio. Ele era. Então, o que você vai fazer agora? Era uma boa pergunta. O que eu ia fazer? A vingança que eu nem sabia que estava planejando tinha se desenrolado perfeitamente. Rafael estava destruído, Mariana tinha mostrado suas verdadeiras cores, Diego tinha conseguido o que queria. E eu? Eu estava livre. Completamente livre. Vou viver minha vida, eu disse finalmente. Vou trabalhar no teatro municipal. Vou plantar mais ervas na minha varanda. Vou parar de pensar sobre pessoas que não merecem meu tempo. Boa escolha, Roberto disse. Mas Helena? Se você precisar de algo, você tem meu número. Obrigada, Roberto. Por tudo. Na quarta-feira, Rafael apareceu na porta do meu apartamento. Ele parecia terrível, com olheiras profundas e roupas amarrotadas. Posso entrar? Ele perguntou. Eu deveria ter dito não. Deveria ter fechado a porta na cara dele. Mas havia algo em sua expressão, uma quebra total que eu reconheci de mim mesma alguns meses atrás, que me fez recuar e deixá-lo passar. Sentamos na minha pequena sala de estar. Ele no sofá, eu na poltrona, uma distância segura entre nós. Ela me usou. Ele disse finalmente. Tudo foi um plano. Ela e o Diego. Eles queriam que eu caísse em desgraça para que ele pudesse conseguir a promoção. Eu sei. Como você sabia? Como você descobriu tudo? Porque eu prestei atenção. Porque eu fiz as perguntas certas. Porque eu não estava cego por paixão ou ego. Ele fez uma careta. Você está feliz? Por ter razão? Por eu ter me dado mal? Era uma pergunta válida. Eu pensei cuidadosamente antes de responder. Não, eu disse honestamente. Eu não estou feliz por você estar sofrendo. Mas também não estou triste. Você fez suas escolhas, Rafael. Você escolheu acreditar nela em vez de trabalhar no nosso casamento. Você escolheu abandonar uma esposa que estava de luto para perseguir uma fantasia. Você não pode esperar que eu sinta pena de você agora que a fantasia desmoronou. Eu amava você, ele disse. Antes de tudo isso, eu realmente amava. Eu sei. E eu amava você também. Mas amor não é suficiente quando falta respeito. Quando falta honestidade. Quando falta comprometimento. Eu estraguei tudo. Sim, estragou. Ficamos sentados em silêncio por um longo tempo. Podia ouvir o som do trânsito lá fora, o riso de crianças brincando na rua, a vida normal continuando como sempre. O que eu faço agora? Ele perguntou. E sua voz era a de uma criança perdida. Você segue em frente. Você aprende com isso. Você se torna uma pessoa melhor. Ou não. Não é mais minha responsabilidade. Os papéis do divórcio, ele disse. Você quer que eu assine? Já estão assinados e protocolados. Você recebeu sua cópia há 3 semanas. Eu nunca abri o envelope. Então está na hora de abrir. Ele se levantou, movendo-se como um velho.
Eu sinto muito, Helena. Por tudo. Você merecia muito melhor do que eu te dei. Eu sei, eu disse. E agora vou garantir que eu receba isso. Depois que ele saiu, eu me sentei na varanda com uma xícara de chá, observando o sol se pôr sobre a cidade. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Henrique. Os materiais originais do teatro chegaram. Estou enviando as fotos. Você vai adorar. Eu sorri, abrindo as imagens. Eram lindas, detalhes art deco intrincados que tinham sobrevivido décadas de negligência. Havia trabalho a ser feito, mas trabalho bom, trabalho importante. Minha vida estava finalmente começando de novo. Não como eu tinha planejado, não da forma que eu imaginava quando era jovem e ingênua, e achava que amor conquista tudo, mas algo melhor, algo real, algo meu. Na quinta-feira, eu estava no teatro, tirando medidas e fazendo anotações, quando meu telefone tocou. Era um número desconhecido, mas desta vez eu atendi. Helena Santos? Uma voz masculina perguntou. Sim, meu nome é Dr. Fernando Costa. Sou advogado. Estou representando Rafael Santos em uma questão delicada. Meu coração acelerou. Que tipo de questão? O Sr. Santos gostaria de discutir a possibilidade de anular certas transações financeiras feitas durante seu casamento. Ele acredita que pode ter direito à compensação por... Pare, eu disse. Não houve transações financeiras durante nosso casamento. Tudo que é meu era meu antes de nos casarmos. Tudo foi mantido separado, como meu advogado pode confirmar. O Sr. Santos alega que ele contribuiu para a manutenção da casa, para... A casa que está no meu nome? Que eu comprei com meu dinheiro? Que ele morou de graça por 5 anos? Houve uma pausa. Talvez seja melhor discutirmos isso pessoalmente. Não há nada para discutir. Se Rafael tem perguntas sobre o divórcio, ele pode falar com meu advogado, Dr. Marcos Ferreira. Tenho certeza de que você consegue encontrar o contato dele. Desliguei, tremendo de raiva. Então era isso? Depois de tudo, depois de me trair e me abandonar, ele ainda queria meu dinheiro? A audácia era impressionante. Liguei para Marcos imediatamente. Helena, como vai? Estava esperando sua ligação. Você já sabia? Recebi uma notificação do Dr. Costa esta manhã. Não se preocupe. Eles não têm caso nenhum. Todo o patrimônio estava claramente separado. Eu revisei todos os documentos do divórcio e está tudo limpo. Então por que ele está fazendo isso? Porque ele está desesperado. Ele perdeu tudo, Helena. O emprego na construtora o demitiu ontem depois do escândalo. A Mariana conseguiu uma ordem de restrição contra ele depois que ele apareceu no apartamento dela fazendo uma cena. Ele não tem para onde ir, não tem dinheiro, não tem nada. Ele está tentando qualquer coisa para se salvar. Eu me encostei na parede fria do teatro, processando essa informação. Ele foi demitido? Ontem. Aparentemente a construtora não gosta de escândalos públicos. E quando saiu que ele tinha sido enganado sobre a paternidade, que basicamente toda a empresa sabia do caso entre Diego e Mariana menos ele. Bem, ele virou piada. Ninguém quer trabalhar com alguém que é visto como incompetente tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Isso é... Eu comecei, mas não consegui terminar. Cruel, justo, merecido? Todas essas coisas ao mesmo tempo? Isso é consequência, Marcos disse gentilmente. Não deixe que ele te faça sentir culpada. Você não fez nada errado. Eu sei. Ótimo. Então deixe comigo. Vou mandar uma resposta formal ao Dr. Costa deixando claro que não há base para qualquer reclamação financeira. E Helena, pare de atender ligações de números desconhecidos por enquanto. Depois que desliguei, voltei ao meu trabalho, mas era difícil concentrar. Não porque eu me sentia mal pelo Rafael exatamente, mas porque toda a situação tinha tomado uma proporção que eu não tinha antecipado. Eu queria que ele soubesse a verdade, sim. Eu queria que ele enfrentasse as consequências de suas ações. Mas eu não tinha planejado a destruição completa de sua vida. Ou tinha. Às vezes, nas horas quietas da noite, eu me perguntava quem eu tinha me tornado. A Helena de 1 ano atrás nunca teria contratado um investigador particular. Nunca teria guardado informações explosivas para usar no momento certo. Nunca teria assistido um homem batizar o filho de outro homem sem dizer uma palavra. Mas a Helena de 1 ano atrás também nunca tinha perdido um bebê. Nunca tinha sido traída pelo marido. Nunca tinha aprendido que bondade e compreensão às vezes são vistas como fraqueza. Que as pessoas te machucam não apesar de sua gentileza, mas por causa dela. Meu telefone vibrou novamente. Desta vez era uma mensagem de um número que eu reconheci, mas que não esperava ver. Helena, é a Mariana. Precisamos conversar. Por favor. Eu olhei para a mensagem por um longo tempo. Parte de mim queria ignorá-la, deletá-la, bloqueá-la. Mas outra parte,
A parte curiosa, a parte que tinha aprendido que informação é poder, queria saber o que ela tinha a dizer. Sobre o quê? Eu respondi. Sobre tudo. Sobre Rafael. Sobre o que aconteceu. Por favor, me dê meia hora. Eu te devo isso. Ela não me devia nada, mas eu estava curiosa. Então marquei um encontro em um café neutro no centro da cidade, longe de qualquer lugar que eu ou Rafael frequentávamos. Cheguei primeiro, pedindo um café e sentando em uma mesa no canto de onde eu podia ver a porta. Mariana chegou 15 minutos depois, sozinha, sem o bebê. Ela parecia cansada, mais velha do que seus 24 anos, com olheiras que nenhum corretivo conseguia esconder completamente. Obrigada por vir, ela disse, sentando-se na minha frente. Você tem 15 minutos, eu disse. O que você quer? Ela mexeu nas mãos, nervosa. Eu quero que você saiba que eu nunca quis machucar você. Eu sei que isso soa vazio agora, mas é verdade. Você não queria me machucar, mas dormiu com meu marido por meses e engravidou do ex-namorado enquanto fazia Rafael pensar que o bebê era dele. Sim, posso ver como você estava realmente preocupada com os sentimentos dos outros. Ela fez uma careta. Eu mereço isso. Você merece muito mais do que isso. Eu sei, e eu não espero que você me perdoe, mas eu preciso que você entenda como as coisas aconteceram. Estou escutando. Ela respirou fundo. Eu e Diego estávamos juntos há 3 anos quando eu consegui o emprego na construtora. Foi ele quem me indicou. Tudo estava indo bem até que ele descobriu que Rafael estava sendo considerado para a promoção que ele queria. Diego ficou obcecado. Ele dizia que Rafael não merecia, que ele tinha conseguido tudo porque conhecia as pessoas certas, que ele não tinha metade da competência que Diego tinha. E daí vocês planejaram destruir a vida dele? Não foi assim, ela protestou. Ou pelo menos não começou assim. Diego sugeriu que eu me aproximasse do Rafael, que descobrisse informações sobre os projetos dele que pudessem nos ajudar. Eu não ia fazer nada demais, só ser amigável, útil. Mas as coisas escalaram. Rafael estava vulnerável, ela disse baixinho. Ele falava sobre você, sobre como as coisas estavam difíceis entre vocês dois depois da perda do bebê, sobre como ele se sentia impotente, como não sabia como te ajudar. E eu disse as coisas certas. Eu o fiz se sentir visto, importante. E você dormiu com ele. Sim, mas também dormi com o Diego. A gravidez foi um acidente, mas quando descobri, o Diego teve uma ideia. Se fizéssemos Rafael pensar que o bebê era dele, ele ficaria distraído, emocionalmente comprometido. Ele cometeria erros no trabalho. E funcionou. Eu tomei um gole do meu café, deixando a amargura queimar minha garganta. Você está me dizendo isso por quê? Quer absolvição? Não. Eu só quero que você saiba que eu paguei também. Diego me usou tanto quanto usou Rafael. Agora que conseguiu a promoção, ele mal olha para mim. Ele quer que eu seja uma mãe perfeita, que fique em casa com o bebê enquanto ele constrói sua carreira. Mas não foi isso que ele prometeu. Ele disse que seríamos parceiros. E você acreditou nele, eu disse. Assim como Rafael acreditou em você. Assim como eu acreditei em Rafael. Todos nós fomos idiotas, parece. Eu sinto muito, ela disse, e lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Eu sei que não vale nada agora, mas eu sinto muito. Eu a observei chorar, e não senti nada. Nem satisfação, nem pena, nem raiva. Apenas um cansaço profundo. Você tem que viver com suas escolhas, eu disse finalmente. Assim como Rafael tem que viver com as dele. Assim como eu estou aprendendo a viver com as minhas. Mas não venha até mim procurando perdão ou compreensão. Eu não tenho nada para te dar. Levantei-me para sair, mas ela segurou meu braço. Helena, espera. Tem mais uma coisa. O Rafael, ele está falando em fazer coisas drásticas. Ele ligou para o Diego ontem ameaçando-o. Ele apareceu no meu apartamento tentando entrar à força. Eu tive que chamar a polícia. Eu estou com medo do que ele pode fazer. E você acha que isso é problema meu? Eu acho que você é a única pessoa que ele ainda pode ouvir. Então você está errada. Eu não tenho nenhuma influência sobre o Rafael. Não mais. Se você está com medo, mantenha a ordem de restrição. Chame a polícia se necessário, mas não me envolva nisso. Desta vez, quando me levantei, ela não tentou me parar. Dirigi de volta para o teatro, mas não consegui trabalhar. As palavras da Mariana ficaram comigo. Rafael fazendo ameaças. Aparecendo em lugares onde não era bem-vindo. Eu conhecia aquele homem por anos. Tinha sido casada com ele. E nunca o tinha visto violento. Mas então, eu também nunca o tinha visto tão destruído. Liguei para Roberto.
Preciso que você cheque algo para mim. O Rafael. Quero saber onde ele está, o que está fazendo, se há algum sinal de que ele possa fazer algo estúpido. Estúpido como? Não sei. Só cheque. Por favor. Ok, te ligo em 1 hora. Enquanto esperava, tentei focar no trabalho. Os planos do teatro estavam espalhados na minha frente, mas as linhas se borravam. Eu continuava vendo o rosto do Rafael naquela noite no meu apartamento. A quebra completa, a perda total de direção. Quando Roberto ligou de volta, sua voz estava séria. Helena, onde você está? No teatro. Por quê? Fique aí. Vou mandar uma viatura da polícia para você. Meu sangue gelou. Por quê? O que está acontecendo? Rafael está no hospital. Ele tentou confrontar o Diego no escritório hoje. As coisas ficaram violentas. Ele está bem, nada sério, mas ele estava carregando uma arma. O quê? Rafael não tem arma. Ele odeia armas. Bem, aparentemente ele comprou uma ontem. Ele não atirou em ninguém, graças a Deus, mas a ameaça foi suficiente. Ele vai ser preso assim que receber alta médica. Eu me sentei pesadamente em uma cadeira empoeirada. Isso não faz sentido. Ele não é esse tipo de pessoa. As pessoas mudam quando perdem tudo, Helena. Ou talvez a gente nunca as conheceu tão bem quanto pensava. A polícia chegou 15 minutos depois. 2 oficiais que me fizeram perguntas sobre meu relacionamento com Rafael. Se eu achava que ele era perigoso, se eu tinha medo dele. Respondi honestamente. Não, eu não tinha medo. Ele nunca tinha sido violento. Isso não era característico dele. Mas no fundo, eu me perguntava: será que parte disso era minha culpa? Eu tinha iniciado a corrente de eventos que levou a isso ao contratar Roberto, ao descobrir sobre o Diego, ao deixar Rafael batizar uma criança que não era dele sem avisar? Henrique apareceu no meio da conversa com a polícia preocupado. Helena, você está bem? Ouvi no rádio sobre um incidente na construtora Silva. Estou bem. Era o Rafael. Ele não está lidando bem com as coisas. Você precisa ir para casa. Descansar. O teatro pode esperar. Mas eu não queria ir para casa. Casa era aquele pequeno apartamento onde eu ficaria sozinha com meus pensamentos, me perguntando que tipo de pessoa eu tinha me tornado, que tipo de destruição eu tinha ajudado a causar. Então, fui para o único lugar que sempre me trouxe paz. O cemitério onde meu avô estava enterrado. Era uma tarde tranquila, o sol filtrado através das árvores criando padrões no chão. Eu me sentei na grama ao lado da lápide dele, traçando as letras gravadas com os dedos. Lorenzo Cardoso, marido amado, pai, avô. Eu estraguei tudo, vô, eu disse em voz alta, não me importando se alguém me ouvisse. Eu queria justiça, queria que Rafael pagasse pelo que fez, mas não assim. Não com ele na prisão, não com sua vida completamente destruída. O vento sussurrou através das árvores. Mas não havia respostas. Só silêncio e a certeza de que eu tinha que viver com minhas escolhas, tanto quanto Rafael tinha que viver com as dele. Meu telefone tocou. Era Marcos. Helena, você está ciente do incidente na construtora? Sim. Roberto me contou. Bem, tem uma complicação. Rafael está dizendo que você o incentivou. Que você disse que ele deveria confrontar o Diego. Que você colocou ideias na cabeça dele. O quê? Isso é uma mentira completa. Eu sei. E não vai colar. Há testemunhas de que você mal falou com ele nas últimas semanas. Mas ele está desesperado, tentando culpar qualquer um menos ele mesmo. O que eu faço? Nada. Deixe a polícia lidar com isso. Mantenha distância. Documente qualquer tentativa dele de te contatar. E Helena? Talvez seja a hora de considerar uma ordem de restrição também. Contra o Rafael? Ele nunca me machucaria. Você não achava que ele te trairia também? As pessoas mudam. Depois que desliguei, fiquei sentada ali, no cemitério, até o sol começar a se pôr, pensando em escolhas e consequências, em amor e traição, em justiça e vingança. Quando finalmente me levantei para ir embora, notei outra pessoa no cemitério, parada a algumas lápides de distância. Era uma mulher mais velha, talvez na casa dos 60, observando-me com uma expressão pensativa. Desculpe, ela disse quando nossos olhos se encontraram. Eu não quis ser intrometida. É só que... Você é Helena, não é? A neta do Lorenzo? Sim. Você o conhecia? Conhecia. Eu trabalhava com ele na marcenaria há muitos anos. Ele era um bom homem. Falava muito de você. Eu sorri, apesar da tristeza. Ele era o melhor homem que eu conheci. Eu o ouvi dizer algo uma vez. Ela continuou. Que sempre ficou comigo. Alguém perguntou como ele conseguia ser tão calmo, tão justo, quando as pessoas o machucavam.
E ele disse: a vingança é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Eu prefiro viver bem. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Viver bem. Não se vingar, não fazer os outros pagarem, mas simplesmente viver bem. Obrigada, eu disse para essa mulher, por me lembrar disso. De nada, querida. Cuide-se. Dirigi para casa em silêncio, as palavras do meu avô ecoando na minha cabeça. Será que era isso que eu tinha esquecido? Que a melhor vingança não era fazer Rafael sofrer, mas era eu viver bem, construir uma vida boa, ser feliz apesar do que ele tinha feito? Naquela noite, tomei uma decisão. Liguei para Marcos. Eu quero que você envie uma mensagem ao advogado do Rafael. Diga a ele que eu não vou pressionar nenhuma acusação. Não vou testemunhar contra ele. Não vou me envolver de forma alguma no caso dele. Mas também deixe claro que qualquer tentativa de me contatar ou me culpar resultará em ação legal imediata. Você tem certeza? Depois de tudo que ele fez? Tenho certeza. Eu só quero seguir em frente, viver minha vida. Deixar ele viver a dele, qualquer que seja ela agora. Ok, vou cuidar disso. Depois que desliguei, me senti mais leve. Como se um peso que eu nem sabia que estava carregando tinha sido removido. Na sexta-feira, voltei ao teatro com energia renovada. Tinha trabalho a fazer. Um projeto lindo que merecia minha atenção completa. Passei o dia imersa em medições e planejamento, conversando com empreiteiros, estudando fotos históricas. Às 4 da tarde, Henrique apareceu com um sorriso enorme. Tenho uma notícia. Você foi indicada para o Prêmio de Arquitetura Jovem Promissora, por causa do seu trabalho no projeto do museu do ano passado. Eu pisquei, surpresa. Sério? Mas tinha outras pessoas muito mais qualificadas. Aparentemente, o comitê discorda. A cerimônia é em 3 semanas, em São Paulo. Todas as despesas pagas. Você vai? Eu... Sim. Claro que vou. Ótimo. E Helena? Você merece isso. Você é incrivelmente talentosa e está na hora de mais pessoas reconhecerem isso. Depois que ele saiu, eu me permiti um momento de pura alegria. Isso era real. Isso era meu. Não tinha nada a ver com Rafael, ou Mariana, ou Diego, ou qualquer drama na minha vida pessoal. Era sobre meu trabalho, meu talento, minha dedicação. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Helena, é o Rafael. Eu sei que não deveria te contatar, mas preciso que você saiba que eu lamento tudo. Não só o que fiz com você, mas a pessoa que me tornei. Você merece toda a felicidade do mundo. E eu espero que você a encontre. Adeus. Eu li a mensagem 3 vezes, procurando sinais de manipulação, de culpa, de tentativa de me puxar de volta para o drama. Mas não havia nada disso. Era apenas um adeus. Final. Definitivo. Eu não respondi. Não havia nada a dizer. Em vez disso, bloqueei o número e coloquei meu telefone de lado. O fim de semana passou em um borrão de trabalho e planejamento. Segunda-feira chegou com notícias. Rafael tinha feito um acordo de confissão de culpa. Ele receberia serviço comunitário e aconselhamento obrigatório em vez de prisão, dado que era seu primeiro delito e ninguém tinha se machucado. Ele também seria obrigado a manter distância do Diego e da Mariana. Eu li a notícia online e fechei o navegador. Não era mais meu problema. Terça-feira trouxe uma surpresa. Patrícia apareceu no teatro segurando um buquê de flores. Eu sei que você provavelmente não quer me ver. Ela começou antes mesmo de eu poder falar. Mas eu precisava vir pessoalmente. Precisava pedir desculpas de verdade. Eu cruzei os braços esperando. Eu fui uma péssima amiga. Ela continuou, lágrimas se formando em seus olhos. Eu sabia do caso. Eu vi como você estava sofrendo, e eu não disse nada porque não queria me envolver. Porque era mais fácil fingir que não era problema meu. Mas era. Se eu tivesse te contado no começo, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Talvez, eu concordei. Ou talvez não. Talvez eu precisasse passar por tudo isso para aprender quem eu realmente sou. Você pode me perdoar? Eu pensei sobre isso. Perdão era complicado. Não era um interruptor que você ligava e desligava. Era um processo, uma escolha que você fazia todos os dias. Eventualmente, eu disse. Mas não hoje. Hoje eu ainda estou com raiva. Ainda estou machucada. E isso é ok. Isso é justo, ela disse, colocando as flores em um peitoril próximo. Quando você estiver pronta, se estiver pronta, você sabe onde me encontrar. Depois que ela saiu, eu peguei as flores e as coloquei em um vaso com água. Não porque eu a tinha perdoado, mas porque as flores eram bonitas e não tinham culpa de nada. Quarta-feira foi o dia que mudou tudo novamente. Eu estava no teatro, na parte superior.
verificando a estrutura do telhado com um engenheiro, quando meu telefone tocou. Era Roberto. Helena, preciso te ver, agora, é importante. Estou trabalhando, pode esperar até... Não pode, confie em mim. 1 hora depois, estávamos sentados em seu escritório bagunçado, e ele empurrava outro envelope grosso na minha direção. O que é isso? Eu perguntei, cansada. Eu estava cansada de envelopes, de revelações, de dramas. Abra. Dentro havia documentos, mais fotos, mas desta vez não eram de Mariana ou Diego. Eram de Rafael, com outra mulher. Uma mulher que eu não conhecia. Quem é ela? Eu perguntei. O nome dela é Carolina. Ela é jornalista. E ela tem uma história interessante para contar. Roberto, não estou interessada em mais drama do Rafael. Eu terminei com isso. Escuta só. A Carolina estava investigando fraude na construtora Silva. Lavagem de dinheiro, suborno a oficiais da prefeitura, esse tipo de coisa. E adivinha quem estava ajudando ela com informações internas? Meu coração começou a acelerar. Rafael? Exatamente. Aparentemente, ele descobriu do esquema há meses, antes de tudo explodir. Ele estava coletando evidências, documentando tudo. E quando ele foi demitido, ele entregou tudo para a Carolina. Por que você está me dizendo isso? Porque a história vai ser publicada amanhã. E vai explodir a construtora Silva. Diego, o chefe dele, vários gerentes seniores, todos vão ser indiciados. E o Rafael vai ser visto como herói, o denunciante que expôs a corrupção. Eu me recostei na cadeira, processando isso. Então ele não foi demitido por incompetência. Ele foi demitido porque estava muito perto da verdade. Parece que sim. E tem mais. A Carolina diz que o Rafael vinha trabalhando nisso há quase 1 ano, desde antes de você perder o bebê. Todas aquelas noites que ele supostamente estava trabalhando até tarde, ou com a Mariana, ele estava, na verdade, investigando a empresa. Mas ele estava com a Mariana também. Eu disse. As fotos não mentem. Não, ele estava. Eu não estou dizendo que ele é inocente de te trair. Mas talvez a história seja mais complicada do que a gente pensava. Talvez ele estivesse sob mais pressão do que sabíamos. Eu peguei as fotos olhando para o Rafael com a jornalista. Eles estavam em um café, papéis espalhados entre eles, expressões sérias. Não havia nada romântico nas imagens. Era claramente uma reunião de trabalho. Por que você está me mostrando isso? Eu perguntei. O que você quer que eu faça? Nada. Eu só achei que você deveria saber. Que talvez as coisas não sejam tão preto e branco quanto parecem. Que talvez todo mundo nessa situação estava errado de alguma forma e todo mundo estava certo de alguma forma também. Saí do escritório de Roberto atordoada. O mundo tinha virado de cabeça para baixo novamente, mas desta vez não por causa de traição ou mentiras, mas por causa de complexidade. Por causa da realização de que pessoas não são simplesmente vilãs ou heróis, mas alguma mistura confusa de ambos. Dirigi sem destino por um tempo, acabando na ponte sobre o rio que cortava a cidade. Parei o carro e saí, apoiando-me no corrimão, observando a água fluir abaixo. Rafael tinha me traído. Isso era fato. Ele tinha dormido com Mariana, tinha me abandonado quando eu mais precisava dele. Tinha me machucado de formas que eu ainda estava processando. Mas talvez ele também estivesse carregando seus próprios fardos, lutando suas próprias batalhas, tomando decisões impossíveis em uma situação impossível. Isso não desculpava o que ele fez, mas talvez explicasse um pouco. Meu telefone tocou. Era Henrique. Helena, onde você está? Temos um problema no teatro. Um dos painéis do teto está mais danificado do que pensávamos. Precisamos reavaliar toda a estrutura. Estou a caminho, eu disse, grata pela distração, pelo retorno ao trabalho tangível que fazia sentido de formas que relacionamentos humanos nunca faziam. Passei o resto da tarde no teatro, subindo e descendo escadas, tirando fotos, fazendo anotações. O dano era extenso, mas reparável. Seria caro e levaria mais tempo do que planejado, mas era possível. Tudo era possível com o planejamento certo, os materiais certos, as pessoas certas. Se ao menos relacionamentos humanos fossem tão diretos. Na manhã seguinte, a história estourou. A manchete estava em todos os jornais, em todos os sites de notícias. Construtora Silva envolvida em escândalo de corrupção. Denunciante espia em anos de fraude. Eu li o artigo completo durante o café da manhã. Carolina tinha feito um trabalho meticuloso, documentando cada instância de suborno, cada projeto superfaturado, cada conta bancária suspeita. E lá, no meio de tudo, estava Rafael, creditado como uma fonte interna que corajosamente veio à frente, apesar de riscos pessoais significativos. Diego era nomeado especificamente.
Ele tinha sido um dos principais facilitadores do esquema, usando sua posição para aprovar pagamentos fraudulentos, para silenciar funcionários que faziam perguntas demais. A promoção que ele tinha conseguido tinha sido uma recompensa por sua lealdade ao esquema, não por sua competência. E Mariana? Ela aparecia no artigo também, não por nome, mas como uma funcionária júnior que foi usada como distração para afastar um investigador em potencial de fazer perguntas inconvenientes. Então era isso. Mariana não tinha apenas decidido seduzir Rafael por capricho, ou por amor, ou mesmo para ajudar Diego a conseguir uma promoção. Ela tinha sido plantada especificamente para mantê-lo ocupado enquanto o esquema continuava. Meu telefone explodiu com mensagens. Amigos que não falavam comigo há meses, colegas, até pessoas que eu mal conhecia, todos querendo saber se eu sabia, se Rafael tinha me contado, como eu estava lidando com tudo isso. Eu ignorei a maioria deles, mas respondi a Henrique quando ele perguntou se eu estava bem. Estou. É muito para processar, mas estou bem. Você pode tirar o dia de folga se precisar. Não, obrigada. Prefiro trabalhar. Me mantém sã. Por volta do meio-dia, Roberto ligou. Você viu? Vi. A polícia está fazendo prisões. Diego foi levado esta manhã. Mais 3 gerentes seniores também. O CEO está sendo interrogado. E o Rafael? Está em proteção de testemunha, basicamente. A polícia está preocupada que alguns dos envolvidos possam tentar retaliação. Ele vai ter que testemunhar quando o caso for a julgamento. Ele está bem? Fisicamente, sim. Emocionalmente? Roberto pausou. Eu não sei, Helena. Isso tudo deve estar destruindo ele. Depois que desliguei, fiquei sentada no meu carro no estacionamento do teatro, mãos no volante, tentando entender o que eu estava sentindo. Raiva? Pena? Alguma mistura estranha de ambos? A verdade era que eu não sabia mais. A narrativa clara que eu tinha construído, de marido traidor e esposa vítima, tinha se tornado borrada e complicada. Rafael tinha me traído, sim, mas talvez ele também estivesse sendo manipulado. Talvez ele estivesse sob pressão que eu não entendia. Talvez ele tivesse feito escolhas ruins tentando fazer a coisa certa. Ou talvez eu estivesse apenas procurando desculpas para ele porque era mais fácil do que admitir que eu tinha amado alguém capaz de me machucar tão profundamente. Naquela noite, fui ao grupo de apoio para pessoas em luto que eu tinha começado a frequentar alguns meses atrás. Era um pequeno grupo que se encontrava na sala dos fundos de uma igreja diferente da que tinha sediado o batizado, e todos ali tinham perdido alguém ou algo importante. Quando chegou minha vez de falar, descobri que tinha mais a dizer do que imaginava. Eu perdi meu bebê há 6 meses. Comecei. As palavras familiares, mas ainda dolorosas. E então perdi meu casamento. E por um tempo eu achei que tinha perdido a mim mesma também. Eu fiquei tão consumida por raiva e desejo de vingança que esqueci como era apenas viver. Olhei ao redor do círculo, vendo rostos que entendiam, que tinham passado por suas próprias versões do inferno. Mas recentemente aprendi algo. Aprendi que as pessoas são complicadas, que mesmo as pessoas que nos machucam estão lutando suas próprias batalhas, e que guardar raiva, planejar vingança, viver naquele espaço escuro, não traz de volta o que perdemos, só nos impede de seguir em frente. Uma mulher mais velha chamada Margaret, que tinha perdido o marido para câncer no ano anterior, acenou com compreensão. Então eu decidi, eu continuei, que vou viver, vou trabalhar em projetos que me apaixonam, vou cultivar ervas na minha varanda, vou para São Paulo daqui a 2 semanas para uma cerimônia de premiação. Vou fazer todas as coisas que adiava porque estava esperando que minha vida começasse quando realmente a vida já estava acontecendo o tempo todo. Depois da reunião, Margaret se aproximou de mim. Você é muito sábia para alguém tão jovem, ela disse sorrindo. Não me sinto sábia. A maioria das vezes me sinto perdida. Todos nós estamos perdidos, querida. A diferença é que você está escolhendo seguir em frente mesmo assim. Isso é coragem. Dirigi para casa me sentindo mais leve do que tinha me sentido em meses. Quando cheguei ao meu apartamento, havia um envelope na porta. Nenhum nome de remetente, apenas Helena, escrito em uma caligrafia que eu reconheci. Dentro havia uma carta de Rafael. Helena, eu sei que você não quer ouvir de mim, e eu entendo. Mas há coisas que preciso dizer, coisas que deveria ter dito há muito tempo. Eu te traí. Não há desculpa para isso, não há contexto que torne isso ok. Eu estava sob pressão, sim. Eu estava investigando coisas perigosas no trabalho, sim. Mas nada disso me dá o direito de ter feito o que fiz com você. Você estava sofrendo, estava de luto, e eu te abandonei. Eu escolhi o caminho fácil, a distração, a fantasia,
em vez de ficar e lutar pelo nosso casamento. E vou ter que viver com isso pelo resto da minha vida. Mas eu quero que você saiba que nada do que aconteceu foi culpa sua. Você foi uma esposa maravilhosa. Você é uma pessoa maravilhosa. E eu espero que um dia você encontre alguém que veja isso, que te valorize da forma que eu deveria ter valorizado. Eu vou embora da cidade em breve. A polícia sugeriu que seria mais seguro, e honestamente não há nada me prendendo aqui agora. Talvez seja a hora de começar de novo em algum lugar onde ninguém me conhece, onde ninguém sabe da minha história. Eu espero que você seja feliz, Helena. Você merece toda a felicidade do mundo, com amor e arrependimento eterno, Rafael. Eu li a carta 3 vezes, depois a dobrei cuidadosamente e a coloquei em uma caixa onde guardava coisas importantes. Não porque eu tinha perdoado ele, não porque esqueceria o que ele fez, mas porque era parte da minha história. E eu estava aprendendo que você não pode apagar as partes difíceis da sua história. Você só pode aprender com elas e seguir em frente. Nas semanas seguintes, a vida encontrou um ritmo. Trabalhei no teatro durante o dia. Passei minhas noites planejando a viagem para São Paulo. Comecei a frequentar aulas de yoga que uma colega do grupo de apoio recomendou. Comecei a sair com amigos novamente, a aceitar convites para jantar, a rir sem me sentir culpada por isso. Patrícia tentou se reconectar várias vezes, e eventualmente eu aceitei tomar café com ela. Foi estranho no começo, tentativo, como 2 estranhos aprendendo a conversar novamente. Mas havia uma honestidade nova em nossa interação. Uma vulnerabilidade que não existia antes. Eu sinto sua falta. Ela disse uma tarde enquanto estávamos sentadas em um café no centro. Eu sinto falta da minha melhor amiga. Eu também sinto sua falta, admiti. Mas nós não podemos voltar ao que éramos antes. Muita coisa mudou. Eu sei, mas talvez possamos construir algo novo. Algo melhor, baseado em honestidade real desta vez. Talvez, eu disse. Mas vai levar tempo. Eu tenho tempo, ela prometeu. O julgamento de Diego e os outros envolvidos no esquema da construtora estava marcado para começar em 2 meses. Rafael teria que testemunhar, mas ele já estava morando em outra cidade, tinha conseguido um emprego em uma pequena firma de arquitetura lá. Às vezes me perguntava como ele estava, se ele estava reconstruindo sua vida, se ele tinha aprendido algo com tudo isso. Mas principalmente eu tentava não pensar nele. Não porque eu estava com raiva, mas porque eu tinha minha própria vida para viver. A cerimônia de premiação em São Paulo foi surreal. Eu estava em um salão elegante, rodeada por alguns dos arquitetos mais talentosos do país, usando um vestido que comprei especialmente para a ocasião. Quando anunciaram meu nome, quando subi ao palco para aceitar o prêmio, senti algo que não tinha sentido em muito tempo. Orgulho. Orgulho puro, não tingido por relacionamentos ou drama ou dor. Apenas orgulho pelo meu trabalho, pelo que eu tinha conseguido. Em meu discurso de aceitação, mantive as coisas simples. Este prêmio não é só meu. É de todos os professores que me ensinaram, dos colegas que me apoiaram, da família que acreditou em mim. E é especialmente para meu avô, Lorenzo, que me ensinou que construir coisas belas e duradouras requer paciência, habilidade e amor. Obrigada por esta honra. Depois da cerimônia, houve um coquetel. Eu estava conversando com um grupo de arquitetos mais velhos sobre técnicas de restauração quando senti alguém tocar meu ombro. Virei-me e encontrei um homem alto, talvez na casa dos 40, com olhos gentis e um sorriso caloroso. Helena Santos? Ele perguntou. Meu nome é Daniel Almeida. Eu vi seu trabalho no projeto do museu. Foi excepcional. Obrigada, eu disse, sentindo meu rosto corar. Isso significa muito vindo de você. Eu estudei seu trabalho na faculdade. A restauração da estação central foi inspiradora. Conversamos por 1 hora sobre arquitetura, sobre a importância de preservar história, sobre nossos projetos atuais. Ele era inteligente e apaixonado por seu trabalho. E pela primeira vez em muito tempo, me encontrei genuinamente interessada em conhecer alguém melhor. Quando ele pediu meu cartão profissional, eu dei a ele sem hesitar. Estou trabalhando em um projeto em Belo Horizonte nos próximos meses. Ele disse. Não fica muito longe de onde você mora. Talvez possamos jantar alguma vez, discutir possíveis colaborações. Eu gostaria disso, eu disse. E era verdade. De volta em casa, a vida continuou. O projeto do teatro estava progredindo bem. Os painéis danificados do teto tinham sido restaurados. E estávamos começando a trabalhar nos detalhes decorativos. Cada dia trazia novos desafios, novos problemas para resolver, e eu adorava cada minuto disso. Daniel me ligou 1 semana depois da cerimônia de premiação.
Então, sobre aquele jantar, ele começou. Estarei na sua cidade na sexta-feira. Você está livre? Estou, eu disse, meu coração acelerando levemente. Onde você quer se encontrar? Jantamos em um restaurante italiano aconchegante no centro. A conversa fluiu facilmente, movendo-se de arquitetura para a família, para hobbies, para a filosofia de vida. Ele tinha sido casado uma vez, há muito tempo, mas tinha terminado amigavelmente quando perceberam que queriam coisas diferentes. Não tinha filhos, mas adorava ser tio dos sobrinhos. E você? Ele perguntou gentilmente. Eu não quero ser intrometido, mas eu ouvi alguns rumores sobre um divórcio recente, sobre situações complicadas. Eu poderia ter mentido, poderia ter minimizado, poderia ter mudado de assunto, mas havia algo em Daniel, uma abertura e honestidade, que me fez querer ser honesta também. É verdade, eu disse. Meu casamento terminou de forma bastante pública e complicada. E antes disso, eu perdi uma gravidez. Foi um período muito difícil. Sinto muito, ele disse, e sua compaixão parecia genuína. Isso deve ter sido incrivelmente doloroso. Foi, mas também foi transformador. Eu aprendi muito sobre mim mesma, sobre o que eu quero, sobre o tipo de pessoa que eu quero ser. E que tipo de pessoa é essa? Pensei cuidadosamente antes de responder. Alguém que é honesta. Alguém que não guarda rancor. Alguém que constrói coisas bonitas, sejam edifícios ou relacionamentos ou apenas uma vida boa. Alguém que sabe que sofrer não significa que você tem que fazer os outros sofrerem também. Ele sorriu. Essa é uma pessoa que eu gostaria de conhecer melhor. Depois do jantar, ele me levou para casa. Não houve beijo, nenhuma promessa de nada, apenas eu gostei muito desta noite, e vamos fazer isso de novo em breve. E pela primeira vez desde que tudo tinha desmoronado, eu me permiti sentir esperança. Não esperança de que eu encontraria outro relacionamento imediatamente, ou que tudo seria perfeito, mas esperança de que a vida continua, que coisas boas ainda podem acontecer, que você pode reconstruir depois que tudo desmorona. Um mês depois, recebi uma ligação inesperada. Era Mariana. Helena, eu sei que você não quer falar comigo, ela começou, sua voz nervosa. Mas eu precisava te contar. Eu deixei o Diego. Eu e o Lorenzo nos mudamos para a casa da minha mãe. Ok, eu disse, não sabendo o que mais dizer. Você estava certa. Ela continuou. Sobretudo, ele me usou. E quando não era mais útil, quando o esquema foi exposto e ele precisava parecer respeitável, ele me descartou. Disse que eu era um embaraço, que ter um filho fora do casamento prejudicava sua imagem. Sinto muito, eu disse. E era verdade. Raiva é exaustiva. Eventualmente você só fica cansada demais para continuar com ela. Eu não mereço sua pena, ela disse. Eu fiz escolhas ruins, machuquei pessoas, mas eu queria que você soubesse que eu vou passar o resto da minha vida tentando ser melhor. Tentando criar meu filho para ser o tipo de homem que não usa pessoas, que não mente, que não machuca os outros para conseguir o que quer. Isso é tudo que qualquer um de nós pode fazer, eu disse. Tentar ser melhor. Depois que desliguei, percebi que algo tinha mudado. A raiva que eu tinha carregado por tanto tempo, a dor aguda que vinha sempre que pensava em Rafael ou Mariana, ou em tudo o que tinha acontecido, tinha suavizado para algo mais parecido com melancolia. Uma tristeza quieta pelo que poderia ter sido, mas também aceitação do que realmente era. Daniel e eu continuamos a nos ver. Lentamente, cuidadosamente, construindo algo que não tinha a paixão ardente que meu relacionamento com Rafael tinha tido no início, mas que tinha algo melhor, algo mais sólido. Respeito. Honestidade. Uma verdadeira parceria baseada em valores compartilhados. Eu não quero apressar nada, eu disse a ele uma noite enquanto caminhávamos ao longo do rio. Eu preciso de tempo para curar, para ter certeza de que estou fazendo isso pelas razões certas. Eu entendo, ele disse pegando minha mão gentilmente. E eu não estou indo a lugar nenhum. Podemos ir no nosso próprio ritmo. O teatro estava quase completo. As paredes tinham sido restauradas à sua glória Art Deco original. Os assentos de veludo vermelho tinham sido reestofados. O palco reformado. Era lindo. Uma obra-prima de preservação histórica que ia servir à comunidade por gerações. Na noite da reabertura, eu estava nos bastidores, observando o público entrar, ouvindo suas exclamações de admiração. Henrique se aproximou, colocando uma mão em meu ombro. Você fez um trabalho incrível aqui, Helena. Seu avô estaria orgulhoso. Lágrimas picaram meus olhos. Obrigada. Por tudo. Por acreditar em mim quando eu mal acreditava em mim mesma. Sempre. Ele disse. Daniel estava na plateia, sorrindo para mim quando nossos olhos se encontraram.
Patrícia também estava lá, sentada com seu marido, acenando quando me viu. Até Margarete, do grupo de apoio, tinha vindo, com vários outros membros do grupo. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti completa. Não porque tinha um relacionamento, ou porque tinha conseguido vingança contra quem me machucou, mas porque eu tinha construído algo. Tinha criado beleza do caos. Tinha transformado dor em propósito. Tinha escolhido viver em vez de apenas sobreviver. O show começou, uma produção local de uma peça clássica, e eu me sentei na última fila, observando a mágica acontecer no palco que eu tinha ajudado a restaurar. E percebi que era isso que a arquitetura realmente era. Não apenas construir estruturas, mas criar espaços onde a vida podia acontecer, onde pessoas podiam se reunir, onde histórias podiam ser contadas. Minha própria história estava longe de terminar. Ainda havia dias difíceis, momentos quando a perda do meu bebê me atingia com força renovada, noites quando eu me perguntava como as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas essas ocasiões ficavam menos frequentes, menos intensas, fazendo caminho para algo novo. Uma semana depois da reabertura do teatro, recebi um e-mail inesperado. Era de Rafael. Helena, espero que você não se importe que eu escreva. Eu sei que você seguiu em frente, e estou feliz por isso. Vi as fotos da reabertura do teatro. Foi lindo. Você é tão talentosa. Eu só queria que você soubesse que eu também estou tentando reconstruir. Estou indo para a terapia, trabalhando em mim mesmo, tentando entender como me tornei a pessoa que magoou você tão profundamente. O julgamento termina na próxima semana. Diego e os outros provavelmente vão para a prisão por um bom tempo. Meu testemunho ajudou, mas não fez eu me sentir melhor sobre nada disso. Justiça não traz de volta o que perdemos. De qualquer forma, eu não espero resposta. Só queria que você soubesse que eu lamento todos os dias e que estou tentando ser melhor. Desejo-lhe toda a felicidade, Rafael. Eu li o e-mail uma vez, depois o arquivei. Não deletei, mas também não respondi. Não havia nada a dizer. Ele estava em sua jornada, eu estava na minha. E essas jornadas não precisavam mais se cruzar. Naquela noite, Daniel me levou para jantar para comemorar o sucesso do teatro. Fomos a um restaurante à beira do lago, um lugar tranquilo, com velas nas mesas e música suave ao fundo. Então, ele disse depois que pedimos: eu tenho uma proposta para você. Meu coração pulou. Que tipo de proposta? Profissional, ele disse rapidamente, lendo minha expressão. Embora eu tenha outras propostas em mente para o futuro, quando você estiver pronta. Eu sorri, relaxando. Ok, me conte sobre a proposta profissional. Estou abrindo um escritório satélite em sua cidade. Há muito trabalho de restauração na região, muitos prédios históricos que precisam de atenção. Eu gostaria que você considerasse se juntar a mim como sócia. Não funcionária, sócia. 50 e 50. Eu pisquei, surpresa. Sério? Mas você mal me conhece profissionalmente. Eu vi seu trabalho. Conversei com o Henrique, que não tem nada além de elogios por você. E mais importante, eu confio em você. Confio em sua ética de trabalho, seu talento, sua visão. Então, o que você acha? Era uma oportunidade incrível. Exatamente o tipo de coisa que eu tinha sonhado quando escolhi arquitetura como carreira. Mas também significava se juntar a alguém com quem eu estava começando um relacionamento pessoal. Misturar o profissional com o pessoal de formas que poderiam complicar tudo. Posso pensar sobre isso? Eu perguntei. Claro, não há pressa. Mas, Helena, eu não faria essa oferta se não acreditasse que você seria uma parceira fantástica. Independentemente do que está acontecendo entre nós pessoalmente. Obrigada, eu disse. Isso significa muito. Passei a semana seguinte pensando sobre a proposta. Conversei com o Henrique, que me encorajou a aceitar. É uma oportunidade única na vida, ele disse. E você já provou tudo o que precisava provar aqui. Está na hora de voar mais alto. Conversei com Margarete no grupo de apoio. O que seu coração está te dizendo? Ela perguntou. Meu coração está dizendo sim, mas minha cabeça está dizendo para ter cuidado, para não misturar negócios com prazer. E se você pudesse ter ambos? E se fosse possível construir uma parceria que funciona tanto profissional quanto pessoalmente? Meu último casamento não funcionou. Mas aquele era baseado em quê? Em paixão? Em necessidade? Ou em respeito mútuo, valores compartilhados e objetivos comuns? Ela tinha razão. O que eu tinha com Daniel era fundamentalmente diferente do que tinha tido com Rafael. Era construído em fundações sólidas, não em areia. Uma semana depois, liguei para Daniel. Eu aceito, eu disse. A parceria profissional. Vamos fazer isso. Eu podia ouvir o sorriso em sua voz.
Excelente. Vou preparar os papéis. E Helena, obrigado por confiar em mim. Passamos os próximos meses estabelecendo o novo escritório. Foi trabalho duro, longas horas, discussões sobre visão e direção e como queríamos que nossa empresa fosse percebida. Mas foi também profundamente satisfatório. Estávamos construindo algo juntos, algo que poderia durar. Nosso primeiro grande projeto foi a restauração de uma estação de trem abandonada da década de 1920. Era um prédio lindo, com detalhes Art Nouveau, que tinham sido cobertos por décadas de tinta e negligência. Trabalhar nele foi como desvendar uma obra de arte, camada por camada. Daniel e eu trabalhávamos bem juntos. Nossas habilidades se complementavam, nossa visão se alinhava, e quando discordávamos, fazíamos com respeito e comunicação aberta. Era o tipo de parceria que eu tinha pensado ter com Rafael, mas que nunca realmente tive. Pessoalmente, também estávamos crescendo juntos. Lentamente, cuidadosamente, sem pressa. Jantares semanais se tornaram fins de semana juntos. Fins de semana se tornaram pequenas viagens. E, eventualmente, sem nenhum grande anúncio ou mudança dramática, percebemos que estávamos construindo uma vida juntos. Não quero pressionar você, Daniel disse uma noite enquanto estávamos em sua varanda, observando o pôr do sol. Mas quero que você saiba que estou comprometido com isso, com nós, para o longo prazo. Eu também, eu disse. E era verdade. Pela primeira vez desde Rafael, eu podia imaginar um futuro com alguém. Não porque eu precisava dele, não porque estava tentando preencher um vazio, mas porque genuinamente gostava da pessoa que eu era quando estava com ele. 6 meses depois de abrir nosso escritório, recebi uma ligação de um número que não reconheci. Quando atendi, era uma voz feminina que eu não tinha ouvido em um tempo. Helena, é a Carolina, a jornalista. Sim, eu me lembro. Como posso ajudá-la? Estou trabalhando em uma matéria de acompanhamento sobre o caso da construtora Silva, sobre o que aconteceu com todos os envolvidos após o julgamento. Eu estava me perguntando se você estaria disposta a falar comigo. Sobre o que especificamente? Sobre como você reconstruiu sua vida. Sobre perdão e seguir em frente. Sobre o que significa encontrar paz depois de tanto caos. Eu hesitei. Parte de mim não queria reviver tudo aquilo. Não queria que minha história fosse dissecada para consumo público. Mas outra parte pensou que talvez minha história pudesse ajudar alguém. Alguém que estava passando por sua própria traição, sua própria perda, sua própria jornada de dor para a cura. Ok, eu disse finalmente. Mas com uma condição. Nada de sensacionalismo. Nada de drama fabricado. Apenas a verdade, do jeito que aconteceu. Concordo, ela prometeu. Nos encontramos em um café na semana seguinte. Carolina era profissional, fazendo perguntas ponderadas, ouvindo atentamente, fazendo anotações ocasionais. Então, ela disse em determinado momento, você alguma vez se arrepende de não ter contado ao Rafael sobre o bebê não ser dele antes do batizado? Era uma pergunta que eu tinha me feito 1000 vezes. Sim e não, eu respondi honestamente. Sim, porque talvez se eu tivesse contado mais cedo, algumas das consequências teriam sido menos severas. Mas não, porque eu acho que ele precisava aprender aquela lição. Precisava entender que ações têm consequências, que você não pode apenas fazer o que quer e esperar que tudo fique bem. E você o perdoou? Estou trabalhando nisso. Perdão não é um evento único, é um processo. Alguns dias é mais fácil do que outros, mas estou chegando lá. E quanto a Mariana e Diego? Mariana está tentando. Ela está criando o filho sozinha, agora, trabalhando em 2 empregos, indo para a terapia. Ela me manda mensagens ocasionalmente, atualizações sobre como está indo. Eu não respondo muito, mas também não bloqueio. Quanto ao Diego, ele está na prisão. Vai ficar lá por um bom tempo. E honestamente, eu não penso muito nele. E Rafael? Rafael se mudou. Começou de novo em outro lugar. Às vezes ele me envia e-mails, apenas para me atualizar sobre sua vida, para me dizer que continua trabalhando em si mesmo. Eu não respondo mais. Não porque estou com raiva, mas porque aquele capítulo está fechado. Nós seguimos em frente. Você tem um novo relacionamento, Carolina observou. Com Daniel Almeida. Como é começar de novo depois de tudo que você passou? É assustador, eu admiti. Cada vez que as coisas ficam sérias, parte de mim quer correr. Parte de mim ainda espera que tudo desmorone. Que eu descubra que ele está mentindo, ou me traindo, ou escondendo algo terrível. Mas então eu respiro fundo e lembro que ele não é Rafael. Que ele provou repetidamente que é honesto, confiável, presente, e que eu mereço dar a mim mesma a chance de ser feliz. E você é? Feliz?
Pensei cuidadosamente antes de responder. Eu estou ficando lá. Ainda há dias difíceis. Ainda penso no bebê que perdi. Me pergunto quem ele teria sido. Ainda sinto a dor do que Rafael fez. Mas essas coisas não me definem mais. Elas fazem parte da minha história, mas não são a história toda. A entrevista foi publicada 1 mês depois. Carolina tinha mantido sua palavra. Era uma peça ponderada e respeitosa sobre trauma, cura e a jornada complicada em direção ao perdão. A resposta foi surpreendente. Eu recebi mensagens de dezenas de pessoas, a maioria mulheres, que tinham passado por traições similares, perdas similares. Muitas me agradeceram por compartilhar minha história, por ser honesta sobre o quão difícil é, mas também sobre como é possível seguir em frente. Uma mensagem em particular me marcou. Era de uma mulher chamada Sandra, que tinha descoberto recentemente que seu marido estava tendo um caso. Sua história me deu esperança, ela escreveu. Não esperança de que meu casamento possa ser salvo, mas esperança de que eu posso sobreviver a isso. Que pode haver vida e felicidade do outro lado. Obrigada por ser corajosa o suficiente para compartilhar. Respondi a ela, assim como respondi a muitas outras. Porque se minha dor podia ajudar alguém, se minha jornada podia iluminar o caminho para outra pessoa, então talvez tudo tenha valido a pena. 1 ano após o batizado, recebi um convite inesperado. Era de Padre Augusto, me convidando para falar na igreja sobre superação e perdão. Inicialmente recusei. A ideia de voltar àquela igreja, onde tinha acontecido uma das piores experiências da minha vida, era demais. Mas Daniel me encorajou. Às vezes, ele disse, a melhor forma de curar é voltar ao lugar onde você foi ferida e mostrar a si mesma que você sobreviveu, que você está mais forte agora. Então aceitei. Na manhã designada, sentei-me na mesma primeira fila onde tinha sentado no batizado. Mas desta vez não era como convidada envergonhada ou vítima silenciosa. Era como sobrevivente, como alguém que tinha passado pelo fogo e saído do outro lado. Quando chegou minha vez de falar, subi ao altar onde Rafael uma vez segurou um bebê que não era dele e me virei para a congregação. Obrigada por me receberem hoje, comecei. Muitos de vocês sabem minha história. Alguns de vocês estavam aqui há 1 ano, quando minha vida estava desmoronando de formas que eu não entendia completamente ainda. E estou aqui hoje não para reviver aquela dor, mas para falar sobre o que aconteceu depois. Olhei ao redor da igreja, vendo rostos familiares. Alguns curiosos, alguns compassivos, alguns ainda julgando. Depois que tudo desmoronou, continuei. Eu estava com raiva. Tão consumida pela raiva que mal conseguia ver qualquer outra coisa. Eu queria vingança. Queria que as pessoas que me machucaram sofressem da forma que eu estava sofrendo. E em alguns aspectos consegui o que queria. Rafael perdeu tudo. Mariana foi usada e descartada. Diego foi para a prisão. Todos pagaram por suas escolhas. Fiz uma pausa, deixando isso penetrar. Mas sabe o que eu descobri? Que a vingança não curou minha dor. Ver outras pessoas sofrerem não trouxe de volta meu bebê. Não consertou meu casamento quebrado. Não me fez sentir melhor. Se algo me fez sentir pior, porque percebi que eu tinha me tornado alguém que encontrava satisfação na dor alheia. E essa não era a pessoa que eu queria ser. Uma senhora na terceira fila acenou com a cabeça limpando os olhos. Então decidi tentar algo diferente. Decidi tentar perdoar. Não porque as pessoas que me machucaram mereciam perdão, mas porque eu merecia paz. Merecia ser livre do peso da raiva e do ressentimento. E deixe-me dizer, perdão é incrivelmente difícil. É um trabalho diário. Alguns dias eu ainda fico com raiva. Alguns dias eu ainda me pergunto como as coisas poderiam ter sido diferentes. Respirei fundo. Mas cada dia que escolho o perdão em vez da raiva, cada dia que escolho seguir em frente em vez de ficar presa no passado, é um dia que recupero minha vida. É um dia em que escolho ser definida não pelo que foi feito comigo, mas por como escolho responder a isso. Vi Daniel na última fila, sorrindo encorajador. Vi Margarete e outros membros do grupo de apoio espalhados pela congregação. Vi até Patrícia, que tinha vindo para me apoiar apesar de nossa amizade ainda estar em reconstrução. Hoje estou aqui para dizer que é possível, eu disse. É possível sobreviver à traição. É possível reconstruir após perda devastadora. É possível encontrar amor novamente depois de ter seu coração partido. É possível perdoar mesmo quando dói. Nada disso é fácil. Nada disso acontece rápido. Mas é possível. Terminei com as palavras que meu avô tinha dito. As palavras que a mulher no cemitério tinha compartilhado comigo. Vingança é como beber veneno,
e esperar que a outra pessoa morra. Então escolham viver bem. Escolham construir vidas bonitas. Escolham amor em vez de ódio, esperança em vez de amargura, perdão em vez de ressentimento. Não porque é fácil, mas porque vocês merecem paz. Obrigada. A congregação aplaudiu quando terminei, e desci do altar com lágrimas nos olhos. Padre Augusto me abraçou. Obrigado, ele sussurrou, por sua coragem, por sua honestidade, por mostrar a todos aqui que redenção é possível. Depois do serviço, várias pessoas vieram falar comigo. Algumas compartilharam suas próprias histórias de traição e perda. Outras simplesmente me agradeceram por ser vulnerável. Uma mulher jovem, não muito mais velha que Mariana tinha sido, pegou minha mão. Eu estou onde você estava, ela disse baixinho. Acabei de descobrir que meu noivo estava me traindo. E eu quero destruí-lo. Quero que ele sofra. Eu entendo, eu disse gentilmente. E você tem direito à sua raiva. Mas prometa-me uma coisa. Quando a raiva passar, e ela vai passar eventualmente, não deixe que defina o resto da sua vida. Não deixe que o transforme em alguém que você não quer ser. Ela acenou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. E eu a abracei, essa estranha que estava passando por sua própria versão do inferno. Naquela noite, Daniel e eu jantamos no meu apartamento. Eu havia cozinhado, algo simples, mas feito com amor, e comemos na minha pequena varanda sob as estrelas. Você foi incrível hoje, ele disse. Corajosa e honesta e... incrível. Obrigada por me encorajar a fazer isso. Você estava certo. Foi curativo voltar lá, transformar aquele espaço de um lugar de dor em um lugar de esperança. É isso que você faz, ele disse, pegando minha mão. Você pega coisas quebradas e as transforma em algo bonito, seja um prédio antigo ou sua própria vida. Estou tentando, eu disse. E está funcionando. Ficamos sentados em silêncio confortável por um momento, apenas curtindo a companhia um do outro. Helena, Daniel disse finalmente. Eu sei que você disse que não estava pronta para grandes compromissos, que precisava de tempo, e eu respeito isso. Mas eu também quero que você saiba que, quando você estiver pronta, se estiver pronta, eu vou estar aqui, esperando. Porque você vale a espera. Meu coração inchou. Eu acho, eu disse lentamente, que estou mais pronta do que pensava. Não para casamento ou grandes declarações, não ainda, mas para isso, para nós. Para construir algo real e duradouro juntos. Ele sorriu. Aquele sorriso caloroso que tinha me atraído desde o início. Isso é tudo o que preciso ouvir. Nos meses seguintes, a vida encontrou um ritmo bonito. O escritório prosperou, conseguindo mais contratos de restauração do que podíamos lidar. Contratamos 2 arquitetos juniores, ambos talentosos e apaixonados por preservação histórica. Nosso trabalho na estação de trem foi destaque em várias revistas de arquitetura. Pessoalmente, Daniel e eu continuamos crescendo juntos. Ele conheceu meus amigos, eu conheci sua família. Planejamos viagens juntos, celebramos sucessos, apoiamos um ao outro através de desafios. Foi o tipo de relacionamento que eu tinha pensado ser impossível, baseado em comunicação honesta, respeito mútuo e afeto genuíno. 2 anos após o batizado, recebi uma carta inesperada. Era de Rafael. Helena, eu sei que não tenho direito de te contatar após tanto tempo, mas senti que devia compartilhar isso com você. Eu me casei novamente. Com a Carolina, na verdade, a jornalista. Nós nos conhecemos durante o julgamento e começamos a conversar depois. Ela me ajudou a processar muita coisa, a entender os erros que cometi. E, eventualmente, a amizade se transformou em algo mais. Eu sei que pode parecer estranho, mas ela me desafia a ser melhor. Ela não deixa que eu fuja da responsabilidade ou culpe outros por minhas escolhas. Estou indo para a terapia regularmente agora, trabalhando em mim mesmo, tentando ser o tipo de parceiro que merece alguém como ela. Eu só queria que você soubesse que estou tentando, e que espero que você também tenha encontrado felicidade. Você merece todo o amor e alegria do mundo. Com gratidão e respeito, Rafael. Eu li a carta em voz alta para Daniel, que ouviu pensativamente. Como você se sente sobre isso? Ele perguntou. Honestamente? Feliz por ele. Ele merece uma segunda chance. Todos nós merecemos. E se ele realmente está fazendo o trabalho, se ele realmente está mudando, então bom para ele. Você vai responder? Pensei sobre isso. Parte de mim queria dizer que eu também tinha seguido em frente, que eu também tinha encontrado amor novamente, que ambos tínhamos sobrevivido ao pior e saído do outro lado. Mas outra parte sentiu que alguns capítulos são melhores deixados fechados. Não,
eu disse finalmente. Eu vou apenas desejar-lhe bem de longe e continuar com minha própria vida. Daniel acenou, compreendendo. Isso parece sábio. 3 anos após o batizado, Daniel e eu compramos uma casa juntos. Não uma mansão nos subúrbios como a que eu tinha compartilhado com Rafael, mas algo menor, mais aconchegante, em um bairro antigo cheio de árvores maduras e casas com histórias. Tinha uma varanda enorme, onde expandimos meu jardim de ervas, adicionando vegetais e flores também. No dia que nos mudamos, enquanto desempacotávamos caixas e tentávamos descobrir onde tudo deveria ir, Daniel parou no meio da sala de estar e me olhou com aquela expressão séria que ele tinha quando estava prestes a dizer algo importante. Helena, tem algo que eu quero te perguntar. Meu coração acelerou. Ok. Não é o que você está pensando, ele disse rapidamente, lendo minha expressão nervosa. Ou pelo menos não ainda. Mas eu estava pensando, esta casa, esta vida que estamos construindo, é sobre nós dois. E eu quero que seja oficial. Quero que sejamos parceiros em tudo, não apenas no trabalho. Então eu estava me perguntando se você consideraria, eventualmente, quando estiver pronta, se casar comigo. Eventualmente? Eu perguntei, meu coração ainda batendo rápido. Não há pressa. Pode ser em 6 meses, pode ser em 6 anos, mas eu quero que você saiba que é isso que eu quero. Um futuro com você. Casamento, talvez filhos se você quiser tentar novamente. Envelhecer juntos. Tudo. Lágrimas encheram meus olhos. A ideia de filhos ainda era dolorosa. Ainda me lembrava do bebê que perdi. Mas pela primeira vez, também havia esperança. Esperança de que talvez eu pudesse tentar novamente. Que talvez desta vez seria diferente. Sim, eu disse. Eventualmente, quando estivermos prontos. Mas, Daniel? Obrigada por esperar. Por entender que preciso ir devagar. Sempre, ele prometeu, me puxando para um abraço. Naquela noite, depois que terminamos de desempacotar o suficiente para encontrar os lençóis e fazer a cama, deitei acordada ouvindo Daniel dormir ao meu lado. Pensei em todas as formas que minha vida tinha mudado nos últimos anos. Como eu tinha passado de esposa traída a mulher independente, de vítima a sobrevivente, de quebrada a inteira novamente. Não era a vida que eu tinha planejado. Não era a história que eu tinha imaginado quando era jovem e apaixonada, e achava que sabia como tudo funcionaria. Mas era minha vida. Era real e imperfeita, e bonita em sua própria forma complicada. 6 meses depois de nos mudarmos para a casa, Mariana me contatou novamente. Tinha passado um tempo desde nossa última conversa, e eu estava curiosa sobre como ela estava. Helena, eu sei que não temos falado muito. Ela começou quando nos encontramos para café. Mas eu queria te agradecer. Por não me odiar. Por me dar espaço para crescer e mudar. Como está o Lorenzo? Eu perguntei, evitando o agradecimento. Ele está ótimo. Está com 3 anos agora, falando sem parar, cheio de energia. E ele pergunta sobre o pai dele às vezes, sobre o Diego. Você fala com ele sobre isso? Eu digo a verdade, que o pai dele cometeu erros que está pagando pelas consequências, mas que ele ainda o ama. Eu não quero que o Lorenzo cresça pensando que foi abandonado ou não amado. Isso parece sábio, eu disse. E Helena, tem outra coisa. Eu conheci alguém. Nada sério ainda, mas ele é gentil. Ele sabe toda a minha história, todos os meus erros. E ele ainda quer me conhecer. Quer conhecer o Lorenzo também. Estou feliz por você, eu disse, e percebi que era verdade. Não havia mais raiva, não havia mais ressentimento. Apenas uma aceitação tranquila de que todos estávamos fazendo o melhor que podíamos. Você acha que é possível? Ela perguntou suavemente. Começar de novo depois de estragar tudo tão completamente? Eu sei que é, eu disse, pensando na minha própria jornada. Não será fácil. Você terá que provar a si mesma repetidamente. Terá que ganhar de volta a confiança das pessoas. Mas é possível. Se você realmente mudou, se você realmente aprendeu, então sim, é possível. Ela sorriu aliviada. Obrigada, por tudo. Por ser um exemplo de como seguir em frente com graça. Depois que ela saiu, fiquei sentada no café por mais um tempo, pensando em como a vida era estranha. Como as pessoas que nos machucam tão profundamente podem eventualmente se tornar apenas partes da nossa história. Não mais vilãs, mas apenas pessoas imperfeitas fazendo escolhas imperfeitas. No 4º ano após o batizado, algo inesperado aconteceu. Eu engravidei. Não foi planejado. Daniel e eu tínhamos falado sobre ter filhos eventualmente, mas sempre em termos vagos de algum dia.
e quando estivermos prontos. De repente, algum dia era agora. Quando o teste deu positivo, entrei em pânico. Todas as memórias da última gravidez vieram inundando de volta. A alegria inicial, a perda devastadora, a dor de ter que dar à luz a um bebê que nunca respiraria. E se acontecesse novamente? E se eu perdesse este bebê também? Daniel me segurou enquanto eu chorava. Nós vamos passar por isso juntos, ele prometeu. Seja qual for o resultado, estaremos juntos. E desta vez você não estará sozinha. Eu vou estar em cada consulta, cada ultrassom, cada momento. E ele cumpriu sua promessa. Quando comecei a sangrar nas 8 semanas, pensando que estava perdendo o bebê novamente, ele estava lá, me levando ao hospital, segurando minha mão enquanto esperávamos por notícias. Quando o médico disse que o bebê estava bem, que o sangramento era apenas um susto, nós choramos de alívio juntos. Quando chegamos ao marco de 5 meses, o ponto onde eu tinha perdido meu primeiro bebê, fiz uma vigília silenciosa. Acendi uma vela para o filho que nunca conheci, falei com ele em minha mente. Prometi que nunca o esqueceria. E então, com Daniel ao meu lado, olhei para o futuro. A gravidez foi difícil. Eu estava constantemente ansiosa, constantemente preocupada que algo daria errado. Mas Daniel estava lá, me lembrando de respirar, de viver no presente, de não deixar o medo roubar a alegria. Margarete do grupo de apoio também foi um suporte incrível. É ok estar com medo, ela me disse. O medo não significa falta de fé. Significa que você conhece a dor, que você sabe que as coisas podem dar errado. Mas você está escolhendo ter esperança de qualquer forma. Isso é coragem. Às 6 semanas do meu prazo, recebi um telefonema inesperado. Era Padre Augusto. Helena, espero não estar sendo intrometido. Ele começou. Mas ouvi que você está grávida. E eu queria saber se você gostaria que eu orasse por você e pelo bebê. Eu não era particularmente religiosa. Minha fé tinha sido testada demais nos últimos anos. Mas havia algo confortante na oferta. Algo reconfortante em saber que alguém estava pensando em mim, desejando-me bem. Eu gostaria disso, eu disse. Obrigada, padre. E Helena? Independentemente do que acontecer, você é mais forte do que pensa. Você já provou isso. Quando as contrações começaram, 3 dias antes do prazo, Daniel e eu fomos para o hospital com uma mistura de excitação e terror. E então, após 12 horas de trabalho de parto, nossa filha nasceu. Pequena e perfeita e muito viva, chorando com pulmões fortes e saudáveis. Eles a colocaram em meus braços e olhei para seu rosto minúsculo, e todo o medo derreteu. Ela era real. Ela estava aqui. Ela tinha sobrevivido. Bem-vinda ao mundo, pequena Lorena. Eu sussurrei, nomeando-a em homenagem ao meu avô, mas feminino, uma nova versão de um nome antigo. Daniel estava chorando, beijando minha testa e depois a da nossa filha. Ela é perfeita. Você foi incrível. Eu te amo tanto. Eu também te amo, eu disse. E pela primeira vez em muito tempo, senti-me completa. Não porque tinha um bebê, ou porque tinha um parceiro, mas porque tinha trabalhado duro para estar neste momento. Tinha sobrevivido à perda e traição e dor, tinha feito o trabalho de curar, e agora podia apreciar plenamente esta alegria. Nos dias seguintes no hospital tivemos visitantes. Henrique veio trazendo flores e elogios. Margarete veio segurando Lorena com lágrimas nos olhos. Patrícia veio, nossa amizade finalmente restaurada a algo que parecia real e honesto. E então, no 3º dia, recebi uma mensagem inesperada. Era de Rafael. Helena, ouvi que você teve um bebê. Parabéns. Sei que não tenho direito de dizer isso, mas estou genuinamente feliz por você. Você merece toda a alegria do mundo. E espero que esta pequena vida traga tudo o que você sempre quis. Com todo carinho, Rafael. Mostrei a mensagem para Daniel. Você vai responder? Ele perguntou. Pensei sobre isso por um momento. Depois digitei uma resposta simples. Obrigada, Rafael. Espero que você também tenha encontrado paz e felicidade. Cuide-se. Era tudo o que precisava ser dito. Um reconhecimento, um encerramento final, uma despedida sem amargura. 6 meses depois de Lorena nascer, Daniel e eu nos casamos. Foi uma cerimônia pequena, apenas família próxima e amigos mais chegados, no jardim da nossa casa. Lorena estava nos braços de Margarete, usando um vestido minúsculo de renda branca. Padre Augusto oficiou, em um gesto que pareceu apropriado. Trazer tudo de volta ao círculo completo, transformar a igreja de um lugar de dor em parte de uma história de redenção. Quando chegou a hora dos votos, olhei para Daniel e falei do coração. Daniel, você me ensinou que é possível amar novamente depois de ter seu coração partido.
Você me ensinou que honestidade e respeito são mais importantes que paixão. Você me ensinou que parceria real significa aparecer todos os dias, mesmo nos dias difíceis, especialmente nos dias difíceis. Eu prometo ser sua parceira em todas as coisas, construir uma vida bonita ao seu lado e te amar com todo o meu coração pelo resto dos nossos dias. Ele estava chorando quando fez seus votos. Helena, você é a pessoa mais corajosa que conheço. Você transformou dor em crescimento, perda em sabedoria, raiva em compaixão. Eu prometo honrar sua jornada, apoiar seus sonhos e construir uma família com você baseada em amor, verdade e respeito mútuo. Eu prometo estar presente, ser honesto e te amar fielmente por todos os nossos dias. Quando nos beijamos como marido e mulher, ouvi aplausos, mas mais alto que isso, ouvi Lorena fazendo seus barulhos de bebê. E pensei em como a vida era imprevisível, como não planejamos estar aqui, mas como estava grata por cada passo doloroso que nos trouxe a este momento. Na recepção, Henrique fez um brinde. Para Helena e Daniel, ele disse, levantando sua taça, que transformaram pedras de tropeço em degraus, que construíram algo bonito de ruínas, que nos mostram que nunca é tarde demais para começar de novo. Que vocês tenham muitos anos de felicidade juntos. Todos beberam e então começou a música, e Daniel me puxou para a pista de dança. Como você está se sentindo? Ele perguntou enquanto dançávamos. Feliz, eu disse simplesmente. Completamente, totalmente feliz. Bem, ele disse, me puxando mais perto. Acostume-se com isso, porque vou passar o resto da minha vida garantindo que você se sinta assim. E ele cumpriu. Não que não houvesse dias difíceis, porque sempre há. Não que tudo fosse perfeito, porque a vida nunca é. Mas construímos algo real e duradouro juntos, baseado em fundações sólidas de respeito, honestidade e amor. 5 anos após o batizado, recebi um convite pelo correio. Era de Mariana, me convidando para o 5º aniversário de Lorenzo. Fiquei olhando o convite por um longo tempo, incerta. O que você acha? Eu perguntei a Daniel. Acho que é sua decisão, ele disse. Mas talvez seja uma oportunidade de mostrar a ela e a você mesma o quão longe você chegou. Então fui. Levei Daniel e Lorena comigo. E quando chegamos na pequena festa no parque, Mariana correu para me cumprimentar. Você veio! Ela disse, genuinamente surpresa e feliz. E trouxe sua família. Obrigada. Lorenzo estava brincando com outras crianças. Um garotinho bonito e energético que não sabia nada sobre as circunstâncias complicadas de seu nascimento, sobre o drama que o cercou. Ele era apenas uma criança feliz brincando em seu aniversário. Ele é lindo, eu disse a Mariana. Ele é minha vida inteira, ela disse suavemente. Tudo que passei, todos os erros que cometi, valeram a pena por ele. Lorena estava nos braços de Daniel, observando as outras crianças com olhos grandes e curiosos. Em alguns anos ela estaria correndo e brincando também. Helena, Mariana disse hesitantemente. Eu sei que já disse isso antes, mas preciso dizer novamente. Sinto muito, por tudo, e obrigada por me dar a chance de ser melhor. Todos merecemos segundas chances, eu disse. Todos merecemos a oportunidade de crescer e mudar. Eu espero que você use a sua sabiamente. Vou usar, ela prometeu. Mais tarde naquele dia, dirigindo para casa com minha família, Daniel olhou para mim. Como você se sente? Bem, eu disse, percebendo que era verdade. Eu me sinto bem. Estar lá, ver Mariana construindo uma vida boa para o filho dela, não me machucou da forma que eu achei que machucaria. Apenas me fez perceber o quão longe todos nós viemos. Você é uma pessoa incrível, ele disse. Você sabe disso, certo? Estou aprendendo, eu disse, sorrindo. Anos passaram, trazendo suas próprias alegrias e desafios. Lorena cresceu para ser uma garotinha brilhante e curiosa que adorava desenhar edifícios e sonhava em ser arquiteta como seus pais. Nosso escritório continuou a prosperar, assumindo projetos cada vez mais prestigiosos. Daniel e eu nos tornamos figuras conhecidas no mundo da preservação arquitetônica. Ocasionalmente eu recebia notícias sobre Rafael. Ele tinha se mudado para o interior, tinha 2 filhos com Carolina, estava trabalhando em uma pequena firma de arquitetura lá. Por todos os relatos, ele tinha realmente mudado, tinha se tornado o tipo de parceiro e pai que deveria ter sido comigo. Eu estava feliz por ele, de verdade, porque guardei rancor requer energia, e eu preferia gastar minha energia construindo coisas bonitas. 10 anos após o batizado, Padre Augusto me pediu para falar na igreja novamente. Desta vez não sobre perdão, mas sobre gratidão.
Levei minha família comigo. Sentei-me na mesma primeira fila onde uma vez assisti ao batizado de um bebê que não era do meu ex-marido, e me maravilhei com como a vida pode mudar. Quando chegou minha vez de falar, subi ao altar com Lorena ao meu lado, sua pequena mão na minha. 10 anos atrás, comecei. Eu estava sentada naquela primeira fila, assistindo a minha vida desmoronar. Eu achei que nunca seria feliz novamente. Achei que a dor definiria o resto da minha vida. Olhei para Daniel, que estava na congregação com lágrimas nos olhos. Mas eu estava errada. A dor não me definiu. As escolhas que fiz em resposta à dor me definiram. Eu escolhi, eventualmente, depois de muito trabalho e muitas lágrimas, escolher perdão em vez de raiva. Escolher crescimento em vez de amargura. Escolher vida em vez de apenas sobreviver. Apertei a mão de Lorena. E hoje estou aqui, 10 anos depois. Não apenas sobrevivida, mas prosperando. Com um parceiro que me respeita e me ama, uma filha que é minha alegria, uma carreira que me apaixona, uma vida que vale a pena viver. E quero que todos aqui saibam que se eu posso fazer isso, vocês também podem. Não importa o que vocês passaram, não importa quanta dor vocês carregam. Escolham a vida. Escolham o perdão. Escolham seguir em frente. Porque do outro lado de toda aquela dor está a possibilidade de alegria que você nunca imaginou. A congregação aplaudiu, e quando desci do altar, Lorena olhou para mim. Mamãe, você estava triste antes? Sim, querida, eu disse honestamente. Muito triste, mas não estou mais. Bom, ela disse, me abraçando forte. Eu gosto quando você está feliz. Eu também, eu disse, beijando o topo de sua cabeça. Eu também. Naquela noite, depois de colocar Lorena na cama, Daniel e eu sentamos em nossa varanda, observando as estrelas. Você tem algum arrependimento? Ele perguntou. Sobre como tudo aconteceu? Sobre não ter contado ao Rafael mais cedo? Sobre deixá-lo batizar o Lorenzo? Pensei cuidadosamente sobre a pergunta. Não, eu disse finalmente. Eu não mudaria nada, porque se eu mudasse uma coisa, talvez mudasse tudo. Talvez eu não estivesse aqui, com você, com Lorena, com esta vida que construímos juntos. E não trocaria isso por nada. Nem eu. Ele concordou pegando minha mão. E ali sentamos, 2 sobreviventes que encontraram um ao outro, que construíram algo bonito das ruínas de suas vidas passadas, gratos por cada passo doloroso que nos trouxe até aqui. Porque no final, é disso que se trata a vida. Não sobre evitar a dor ou sempre fazer as escolhas certas ou nunca ser machucado. É sobre o que você faz com a dor quando ela vem. É sobre as escolhas que você faz em resposta à traição, à perda, ao sofrimento. É sobre escolher, todos os dias, viver bem, amar bem, perdoar bem. E enquanto olhava para as estrelas naquela noite, com a mão do meu marido na minha, ouvindo os sons suaves de minha filha dormindo dentro de casa, senti uma paz profunda. A jornada tinha sido longa e dolorosa, mas tinha me trazido exatamente para onde eu precisava estar. E isso, percebi, era mais do que vingança. Era mais do que justiça. Era redenção. Para mim, para Rafael, para Mariana, para todos nós que tinham tropeçado e caído e escolhido se levantar novamente. A vida continuou, como a vida faz, trazendo suas próprias surpresas e desafios. Mas eu estava pronta para eles agora. Pronta para viver plenamente, amar profundamente, perdoar livremente. Porque eu tinha aprendido a lição mais importante de todas. Que a melhor vingança não é fazer os outros pagarem, mas construir uma vida tão bonita, tão cheia de amor e propósito e alegria, que o passado não tem mais poder sobre você. E todos os dias, quando acordava ao lado do meu marido, quando ouvia o riso da minha filha, quando trabalhava em projetos que amava, eu vivia aquela vingança. Vivia bem. E esse foi o melhor final que eu poderia ter pedido.